proporcionando um espaço de encontro para a população caxiense, mas também a quem vier visitar Caxias do Sul. Então a gente aportou os recursos do governo do estado, são 3,5 milhões. Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. A partir desse momento, passamos a transmitir ao vivo a audiência pública que tem como tema o SAMU, Serviço de Atendimento de Urgência, aqui de Caxias do Sul. Essa audiência será presidida pela Comissão de Saúde aqui da Casa Legislativa. E recebemos o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Jack, do PDT, que está aqui conosco hoje. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vereador, a ideia e o objetivo dessa reunião, dessa audiência pública que tem como tema o SAMU, qual seria? O objetivo é esclarecer, tirar as dúvidas da comunidade do SAMU e da comunidade em geral. Sobre o serviço do atendimento também, sobre a questão de terceirização, como é que o senhor pode adiantar para nós? A questão da terceirização é uma pauta que hoje, para mim, ela não existe, porque não tem terceirização do SAMU. Ok. Então, também foram chamados aqui a Secretaria da Saúde, funcionários do SAMU e Conselho Municipal de Saúde de Caxias do Sul, representantes de sindicatos? Isso aí, exatamente. Vamos esclarecer, tirar as dúvidas de todo mundo. Trabalhamos com transparência e o secretário Rafael não é diferente disso. Ok, obrigada, vereador Jack. Muito obrigada por falar conosco e boa reunião para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Ok, muito bem. Participam também do Conselho de Saúde aqui da Casa Legislativa os vereadores Juliano Valim, do PSD, Estela Balardim, do PT, Capitão Ramon, do PL e também vereadora Andressa Marques, do PCdoB. Lembrando que participam também funcionários, representantes do SAMU aqui de Caxias do Sul, representantes de sindicatos, o Conselho Municipal de Saúde de Caxias do Sul e também o secretário municipal de Saúde, Rafael Bueno. É a TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta reunião pública da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Quero saudar meus colegas vereadores, o secretário de Saúde e vereador licenciado desta casa, Rafael Bueno, as autoridades presentes, os profissionais da saúde, os convidados e toda a comunidade que acompanha esta discussão pela TV Câmara e nossas mídias sociais. O objeto desta reunião é ouvir, dialogar e buscar soluções responsáveis para os desafios da saúde em nossa cidade. Agradeço a presença de todos e convido para que tenhamos um debate sério, transparente e produtivo. Chamar aqui para compor a nossa mesa, já está aqui o nosso secretário Rafael Bueno. Chamar aqui minha companheira vereadora Andressa Marques, por gentileza, compor a mesa. Agora já chamei. Agora vou ter que chamar. Porque tem me passado antes, me passaram só agora. Tudo bem. Tudo bem. Chamar aqui a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Samanta Nascimento. Sindiserve já está aqui a nossa presidente Silvana, seja muito bem-vinda. Companheiro da SAMU, Gilmar Flores. Samanta não está presente, então vamos dar início à nossa reunião pública.
Vamos dar seguimento à nossa reunião. Eu passo aqui a palavra, então, às nossas pessoas componentes, os membros da nossa Comissão de Saúde. Vereadora Andressa Marques, se quiser começar. Vereadora Estela. Tá. É que a ideia é a gente escutar o secretário, então ele quer ouvir vocês as demandas para ele poder falar. Quero fazer uma questão de ordem. Eu acho que o objetivo principal da reunião pública é nós termos a oportunidade de falar abertamente uma comissão que ela já está reunindo entre o SAMU, o Sindserv e a Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acho que seria interessante a gente passar primeiramente para a mesa, para o SAMU, para o Sindserv, posteriormente para o Rafael. E caso fique ainda alguma dúvida para nós, vereadores, a gente questiona posterior, quando abrir para a plateia. Pode ser? Perfeito. Durval, por gentileza, diretor da SAMU, fazer parte da mesa com a gente. Então, passar aqui de imediato ao Dr. Gilmar Flores para fazer a sua fala e depois a gente vai dando sequência. Muito boa tarde, vereador Jack, presidente dessa mesa, secretário da Saúde, senhor Rafael Bueno, secretário do Sindserv, senhora Silvana Piroli, meu coordenador, Durval, senhores presentes, vereadores, vereadoras. Não sou um bom orador, mas, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de falar pelos meus colegas e, principalmente, falar pela população caxiense. O SAMU está na cidade há 21 anos. Nesse período, ele cresceu, ganhou braços e demonstrou claramente à sociedade caxiense que ele é um serviço de prioridade para a sociedade em geral. Além do nosso serviço de atendimento de urgência e emergência, nós prestamos serviços junto às escolas, junto à Guarda Municipal, junto a 9 municípios para os quais nós fazemos a regulação. Fazemos as vagas zero de outros municípios, permitindo que pacientes que necessitem, pelo agravo de sua saúde, vir para Caxias, para o Hospital Geral, para o Hospital Pompeia. E, principalmente, nós temos a função de entrar na casa de todos os senhores e senhoras, com o objetivo de amenizar a dor de um paciente, mas também de acalmar os corações de uma família. Nós trabalhamos 24 horas por dia, de segunda a segunda, independente de clima, frio, calor, chuva. Passamos por enchentes, passamos por desabamentos, passamos por pandemias e claramente comprovamos a nossa eficácia. Ganhamos prêmios, mostramos à sociedade que o SAMU é o único serviço de pré-hospitalar que tem treinamento contínuo através do NEL, que é o nosso núcleo de educação continuada. E claramente, senhoras e senhores, nós merecemos a valorização da nossa prefeitura e da nossa sociedade. Nós recebemos, sim, uma gratificação que parece ser 60%, para alguns é 40%, para outros é 30%, e realmente para alguns que não ganham insalubridade ou outros benefícios legais, ganham 60%. Nosso trabalho começa desde uma ligação, onde um TARM, que muitas pessoas pensam que é só um telefonista, acolhe e recebe informações importantes para que nós possamos chegar ao local e prestar o nosso serviço. Depois passa para um radiooperador, que faz a intermediação entre a central e as unidades. E, finalmente, nós deslocamos para a casa do cidadão que está com o agravo de sua saúde. Nesta casa, nós mostramos mais do que técnica, nós mostramos afeto, atenção e respeito. Senhoras e senhores, claramente nós não podemos perder este benefício,
porque isso seria a precarização do serviço e, consequentemente, esse serviço deixaria de prestar à população aquilo que eles necessitam. Felizmente, estamos tendo a chance de conversar com esta casa e com o nosso secretário, através da intermediação do nosso sindicato, para que não sejam retirados benefícios. E sim, trabalhamos juntos com a secretaria para buscar recursos e para ampliar as nossas atividades, mostrando para a sociedade e para esta prefeitura que nós podemos muito mais do que fazemos e estamos dispostos, principalmente, a apoiar essa administração, desde que respeitados e valorizados. Senhoras e senhores, nesta casa, ouso pedir a responsabilidade dos vereadores que foram colocados aqui pela garantia e pelo respeito dos seus eleitores e suas bases, para que prestem muito cuidado nos seus votos e respeitem, sim, aqueles que determinaram a sua vida e os seus direitos nas mãos dos seus votos. Senhores vereadores, por favor, não retirem nenhum benefício que vá precarizar esse serviço e, quem sabe, evoluir para uma terceirização, pois, caso isso aconteça, nós perderemos, sim, mas principalmente quem vai perder é a população caxiense. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Gilmar. Quero saudar aqui a presença da Márcia Aline, representando a deputada Denise Pessoa. Passar aqui para a presidente do sindicato, Sindiserve, Silvana Pirola, por gentileza. Piroli, desculpa. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa, na presidência, o vereador Jack, o secretário de Saúde, a assessoria, a Andressa, o Durval e o Gilmar, que é da comissão. Todos meus colegas de serviço público. Em primeiro lugar, eu queria dizer que antes de nós iniciarmos, quando soubemos dessa discussão que o Executivo estava travando com relação a corte de gastos e os custos, uma das questões que foi levantada, então, foi levantada a questão ou a terceirização ou a redução da gratificação que é paga aos servidores que trabalham no SAMU, na central de leitos e na central de exames. Tomando conhecimento disso, nós reunimos os colegas, tiramos uma comissão, fomos conversar com o secretário, conversamos já por 2, 3 oportunidades, conversamos também com a comissão, com a secretária Grégora, e sempre os servidores se colocaram na disposição de que tudo o que fosse possível apresentariam de propostas para melhorar os serviços. Porque nós somos servidores e não temos nenhum problema com relação aos que são cargo em comissão, porque o governo se elege a cada 4 anos e tem o direito de colocar os seus representados para tocar o seu programa de governo. Mas nós ficamos 40 anos na ativa e outros tantos a gente gostaria de ficar na inatividade. Então, ficamos muito tempo no serviço público. E temos conhecimento e estamos ali todo dia. Então, nos comprometemos em, nesse debate, também apresentar propostas que já vinham sendo discutidas pelos servidores, mas que nunca eram aceitas. Também tem isso, né? Eles já foram apresentadas várias vezes e não eram aceitas. E aí apresentamos algumas propostas no sentido de melhorar e qualificar o serviço para o cidadão, trazendo com isso também recursos para o município. Porque nós sabemos que os recursos são finitos. Mas quero deixar claro aqui para a população que não é a folha de pagamento que está comprometendo os recursos do município. Porque no último quadrimestre a folha da saúde ficou em 37%. Da receita da saúde e a folha da prefeitura em 42%. Portanto, nem é o servidor, nem o global e nem o particular que é o problema de qualquer falta de recursos. Mas a gente precisa saber que, sim, se existem falta de recursos, é preciso que se encontrem alternativas.
Nós sempre colocamos, além dessas proposições, questões que são claras para nós, que é o seguinte: é preciso que o governo municipal defina um modelo de atendimento da saúde que priorize a atenção básica, que encontre soluções para os gargalos da média complexidade e que avance na regulação mais sistemática da alta complexidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que no serviço público nós temos hoje, por exemplo, uma cobertura muito pequena da estratégia de saúde da família. Tem municípios que têm 93% de cobertura da estratégia de saúde da família e tem indicadores e o custo geral da saúde é mais baixo que o nosso. Então, não é um problema só de dinheiro, é um problema como tu aplica e aonde tu aplica. Aí o pessoal diz, mas os salários da Prefeitura de Caxias são mais elevados que em determinados municípios. Mas não se trata disso, se trata de que, per capita, onde tem estratégia saúde da família em 93%, o custo saúde é R$ 1.500 e onde não tem é R$ 2.200. É simples assim. E aí, nisso, está se dizendo, sim, está se levando em consideração os custos dos servidores públicos. Agora, não é um peso servidor público, é uma solução e é investimento. E eu vou pegar agora o exemplo do Serviço de Urgência e Emergência para provar isso. O Serviço SAMU, por exemplo, e o secretário já aceitou essa proposta e já anunciou, fazendo uma série de, vamos dizer assim, capacitações para a rede, para os servidores, junto com a Escola de Administração Pública, vai economizar em torno de 3 milhões ano, é isso, né, secretário? Depois o secretário dá os detalhes. Com a nossa mão de obra, com os nossos servidores, com aquilo que nós temos ali. Então, a gente até diz, olha, ainda bem, esse secretário pelo menos levou em conta a sugestão dos servidores, que não é de hoje. Porque todos ali que são chefia, inclusive, são servidores do quadro. Todos eles estão envolvidos. O pessoal do laboratório, por exemplo, estava se preparando já há algum tempo, mas tem condições técnicas, equipamentos que são os melhores. O laboratório da Prefeitura de Caxias não perde para nenhum laboratório privado, gente. Ele é melhor que muitos em termos de tecnologia. Em termos de pessoal qualificado. Tanto que a proposta que o pessoal do laboratório apresentou é o quê? Assumir todos os serviços terceirizados, porque eles são mais baratos, se eles são feitos na Prefeitura, com os 60%. Já entregaram um estudo detalhado para o secretário, eu estou aqui com um resumo de um texto que os meus colegas... Aí eu estou levando os pedaços aqui para não ocupar todo o tempo. Então, os 30% mais barato do valor médio que a Prefeitura paga para os terceirizados hoje. A diferença, então, fica gritante. E se eles assumirem os 100%, então você pode deixar de terceirizar, fazer todo o serviço ali e ter um serviço de altíssima qualidade, que é uma retaguarda importante e fundamental no diagnóstico e para salvar vidas. Você tem tempo, tem um horário, você precisa em 2 horas ter o resultado do exame para ver se o cara teve um problema cardíaco. Se não fizer isso no tempo, de nada adianta ter o laboratório. O pessoal que está ali trabalhando na Central de Regulação de Leitos, que é outra área que é do Serviço de Urgência e Emergência, o pessoal acha que só atende telefone e só fica lá uma porção de médicos ao redor para tentar arrumar vaga. São esses profissionais que regulam a entrada dos pacientes de outros municípios para Caxias, para a região. São esses profissionais que muitas vezes garantem com que a gente possa atender quem é mais urgente, fazer uma avaliação correta. Foi a partir da criação e da implementação e do investimento nas centrais de regulação, e ela abrange toda a região, é que se reduziu a ambulancioterapia. Quem não lembra disso? Que vinha as ambulâncias com os pacientes e largava na porta do hospital. Nós queremos voltar a esse tempo? Os escândalos de corrupção que têm se dado nas áreas terceirizadas de urgência e emergência são gritantes em todos os lugares, porque são ações nevrálgicas, que exigem alto grau de especialização e um grande grau de compromisso com o serviço. Porque nós lidamos na ponta entre a vida e a morte, entre o dar assistência e não ter assistência, em atender a pessoa ou não poder atender a pessoa.
E se eu perguntar aqui, fizer uma enquete em qualquer lugar, todos vão dizer: eu já precisei do SAMU, eu já liguei para o SAMU, eu já fiquei hospitalizado na UPA, eu já fiz um exame pela prefeitura e eu nunca tive problema, não tive meu exame extraviado, nem ele chegou 15 dias depois, nem a médica teve que pedir de novo. Todos os problemas que a gente sabe que existem com os terceirizados, que custam mais para o município e que acabam não atendendo. Então, a gente precisa ter essa discussão com muita seriedade. Eu acho que a gente tem avançado. E eu quero dizer aqui que, com o secretário, as sugestões que foram levadas por nós até ele tem aceitado. Então, eu acho que a gente aqui tem que avançar agora numa discussão de como ir melhorando e publicizando os serviços para a gente poder melhorar o atendimento cada vez mais para a população e não considerar que os 60% que os servidores ganham, o SAMU desde a sua criação, a central de exames fazem uns 10 anos, mais ou menos, né? Por aí, e acho que a central de regulação, quando foi criada. Ele tem o objetivo de garantir a profissionalização. Na saúde, cada setor tem uma profissionalização específica. Eu vou dar um exemplo. Quem trabalha na estratégia de saúde da família tem que ter uma profissionalização específica para aquilo. Não é só uma questão de gostar. Não é só uma questão de fazer concurso, é de também conseguir se especializar naquele serviço, ter aptidão e conseguir resultados. E, para isso, eles ganham um incentivo do governo federal da Estratégia da Saúde da Família, para poder fazer o médico ficar lá 40 horas, por exemplo. Quem está nas equipes EMULTI, que o município está agora organizando e que vai credenciar no programa e que vai exigir, inclusive, que nomeie gente, porque em alguns setores a gente está realmente muito estrangulado com a falta de pessoal, não vai ter milagre que se faça, mas que se possa organizar as EMULTI também é a mesma coisa, vão ter uma gratificação em cima do desempenho que é realizado ali. E no serviço de urgência e emergência, quem tem direito à insalubridade ou periculosidade, que é o caso dos tipos de serviços baseados nas NRs que servem para todo mundo, não é uma diferenciação, não é nenhum privilégio do servidor público. Aliás, a gente só tem um problema, né? Enquanto no setor privado é em cima do salário do peão, nós em cima do menor salário que a prefeitura paga. Mas, enfim, né? Vamos lá, é o que temos para hoje, é o que a lei diz. Quem não recebe isso, ou todos os que recebem, eles recebem uma gratificação de 60%. Isso é o teto, não é 60%, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, como muitos querem dizer. Então, é para esse serviço específico. Então, a gente não pode tratar coisas diferentes de maneira igual. Mas todos nós estamos lutando para quê? Na profissionalização, no rendimento, no alto desempenho, na qualificação, as pessoas possam ter a sua retribuição pecuniária. Foi assim agora na 409. Na 409 a gente fez o quê? Trabalho igual, salário igual. Para quê? Para valorizar os servidores que estão ali prestando serviço, lado a lado, um do outro, para poder fazer um trabalho bom. E quem ganha não é a Silvana. Muitas vezes não é nem o servidor. Quem ganha é a população. Porque em qualquer lugar do mundo, principalmente no modelo capitalista, a gente vende a nossa força de trabalho. A gente vende a nossa saúde para o trabalho. Ninguém faz favor em pagar salário. E nós temos que lutar para ter salários condizentes, todos nós, independente de onde estamos. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida digna. Nós também precisamos ter saúde. Nós também precisamos ter as nossas contas em dia. E o nosso salário não é peso para ninguém. Ele é solução. Por isso nós não fazemos parte do problema. Nós fizemos parte da solução. E eu aqui quero pedir, eu sei que o secretário tem nos ouvido muito, e a gente quer aqui pedir que os servidores da urgência e emergência estão à disposição para continuar a caminhada de mãos dadas para garantir um serviço público de qualidade, com compromisso com a resolutividade, com o compromisso para que a gente tenha uma assistência adequada à nossa população. Mas também pedimos para que hoje, neste dia, seja encerrado o debate ou a desconfiança de que se a gente vai ter ou não alguma alteração com relação aos 60%.
porque isso dará paz e tranquilidade para aqueles que precisam ter sangue frio, paz e tranquilidade para atender o povo. Porque com essa espada na cabeça da gente, ninguém merece passar esse Natal. E eu tenho a certeza que se o Rafael não é, eu vou me permitir chamá-lo assim, porque eu conheço ele de bastante tempo, quando ele era bem mais novinho, o Rafael sabe muito bem de que juntos a gente pode conquistar muito mais. E nós, servidores, estamos à disposição disso. E eu creio que ele pode sim contar conosco, mas gostaria muito que ele firmasse o compromisso de que nós vamos superar outras barreiras e que o sindicato sempre foi parceiro para isso, para encontrar soluções, para superar barreiras, para mostrar onde é possível se encontrar recursos, mas nós só temos uma condição: o nosso salário e os nossos direitos são sagrados, porque é para isso que nós existimos, é para isso que nós lutamos e que é por isso que nós fizemos concurso público e queremos que cada vez mais o setor público se fortaleça para que a gente tenha uma vida digna e possa transmitir e ter essa vida digna para todo o povo caxiense, porque o SUS é nosso, é de todos e Caxias merece um SUS de qualidade. Muito obrigada. Antes de passar para o secretário aqui, eu quero agradecer a presença dos membros da Comissão de Saúde aqui, o nosso vereador Capitão Ramon Teles, obrigado pela presença, a vereadora Andressa Marques, vereadora Estela Balardim, vereadora Rose, muito obrigado por estar aqui, e também fazer uma saudação especial aí aos meus colegas sindicalistas que estão aí também junto com a gente aí. Vamos junto nessa caminhada, como falou a presidente aqui, eu acredito que juntos a gente consegue resolver e sempre defendi o diálogo aqui nessa reunião, tanto é que a gente propôs para o secretário estar aqui de pronto atender o nosso pedido, né? Secretário Rafael, eu vou passar para o senhor, então, fazer uso da palavra. Muito obrigado. Da tribuna, secretário. Matar a saudade. Bom, uma boa tarde a todos e todas. Silvana Pirori, presidente do Sindiserve, está mais bonitona, né, depois da nossa última reunião. Né. Durval, nosso diretor do SAMU, ao doutor Gilmar, ao Jack, presidente da Comissão de Saúde, e a minha diretora Andressa. Acho que tem que aumentar um pouquinho mais aqui. Saudar os vereadores da Comissão de Saúde, a vereadora Andressa Marques, a vereadora Estela Balardim e o vereador Capitão Ramon. Em nome da vereadora Rose, que está aqui presente, eu saúdo aos demais que estão, né, nos gabinetes, provavelmente acompanhando. Saudar o nosso diretor, Ricardo, que sempre dá o suporte aqui para a Câmara. Também a comunicação que estamos aqui. Bom, pessoal, hoje, dia 24, assumi a secretaria no dia 6 de outubro. Quando eu assumi esse desafio, depois de 4 vezes que o prefeito Adiló me convidou para assumir, julgo uma das pastas mais importantes, se não a mais importante do município, né, no momento de crise, com apelo de vereadores do PL ao PT, que a gente pudesse assumir esse desafio, ao PCdoB, vamos ser mais radical, né, André? Que solicitaram para que a gente pudesse assumir esse desafio, foi justamente para que a gente fizesse uma grande revolução, uma transformação. Muitas das coisas que a gente está fazendo nesse momento, ou alguns desafios como este, já eram questões que estavam sendo planejadas, que estavam sendo discutidas e estudadas há um bom tempo. Mas, Silvana, e eu comungo da tua fala, eu sempre defendi o serviço público. Inclusive, se hoje a gente tivesse mantido o serviço público da UPA, eu não estaria notificando a UPA como a gente fez hoje, notificação pela quarteirização do serviço apontada pelo Tribunal de Contas, e hoje eu tive que notificá-los, né, porque eles estão cometendo, né, uma ilegalidade. Então, a gente não estaria nessa situação. Então, eu parabenizo o vereador Estela, a senhora que, juntamente com a vereadora Andressa, que solicitaram essa reunião na Comissão de Saúde, eu me prontifiquei a vir aqui conversar, porque eu recebi mensagem da imprensa, da Rádio Solares, né,
que um colega de vocês do SAMU mandou que eu parecia que eu ia acabar com o SAMU, disse que eu ia terceirizar tudo. Então, uma conversa dessa até cria uma animosidade dentro da própria equipe, pessoas assim que tentam. E tanto que é saudável a nossa conversa, Malu, que quando começou essa discussão, eu chamei todos os trabalhadores do SAMU, nós ficamos das 7 da noite até as 10h30 da noite, lá na sala do NEPES, nós discutindo e conversando. Que ao invés de criar um tumulto desnecessário, a gente conversasse. Foi assim que eu sempre fiz e sempre vou fazer na minha vida, é prezar pelo diálogo. E foram apresentadas muitas coisas. Inclusive, nós montamos uma comissão, Silvana. A gente se reuniu uma vez, nos reunimos uma vez, e falamos por telefone posteriormente, até porque tu fizeste a tua cirurgia, então a gente não conseguiu reunir mais. Mas o Durval, enquanto diretor, e mais uma equipe, fizeram, né, contatos comigo. Aqui o Dr. Fábio Baldiceroto também, aqui representando aqui nosso diretor Fábio. E por que eu parabenizo a senhora vereadora Estela, a vereadora Andressa? Porque eu acho que quando a gente dialoga, a gente evita fake news. E as fake news desnecessárias. A senhora vereadora Andressa foi lá conversar comigo. A senhora vereadora Estela veio conversar comigo. Alguns foram gravar vídeos, dizer que a gente iria terceirizar, até o Hemox, falaram que eu ia terceirizar o Hemocentro. Não, sabe o que eu fiz, colegas vereadores, vereadoras e comunidade? Por 5 vezes, a diretora do Hemorgs estadual, vereadora Rose, tentou contato com os ex-secretários que me antecederam e nunca conseguiram contato. Eu liguei para a diretora do Hemorgs, ela veio aqui em Caxias e nós conseguimos, vereador Ramon, 1.500 bolsas de sangue de forma gratuita. Isso vai ter uma economia mensal de 81.500. E a gente ainda vai mandar serviços para Porto Alegre que vai economizar em torno de R$200 mil. Soma-se isso no ano, dá quanto? Então, foi isso, Silvana, que a gente fez. Só que daí a gente escuta algumas fake news que poderiam ser evitadas se tivesse o diálogo. Por isso que eu parabenizo a senhora vereadora Andressa Marques, vereadora Estela Balardim, por a preferência do diálogo. Bom, eu quero dizer, então, que, Silvana, que nesse momento aqui ninguém discute a eficiência do trabalho do SAMU, doutor Gilmar. Ninguém discute, isso é inegável. A qualidade do serviço do SAMU, e não somente do SAMU, de todos os trabalhadores. Eu não consegui ainda passar em setor por setor nesses 40 dias que eu estou na secretaria, porque é tanta coisa, cada gaveta que a gente abre eu vejo coisa que a gente pode economizar. E eu brinco, desculpa a expressão, porque eu sei que tem muitos de vocês aqui, que inclusive me apresentaram, como é que é? Rosemary? Ela está aí? Vocês me apresentaram semana passada um estudo. Eu não consigo entender como a Secretaria de Saúde cortou, isso aqui é até um crime, se a gente for parar para analisar, cortar o curso da Lei Lucas para economizar recursos numa coisa que é importante, que salva a vida. Eu não consigo entender. Eu fui para casa depois da nossa reunião, eu fiquei pensando como cortar um curso que é para salvar vidas. Então, são economias burras que são feitas. E é através do diálogo que a gente constrói. E vocês me apresentaram uma saída. Vocês me apresentaram uma saída. E aqui eu tenho minha diretora Andressa, diretora dos Recursos Humanos, quero te parabenizar, Andressa, publicamente também, que tinha um projeto que ela, juntamente com os colegas, elaboraram, e está aqui na Câmara. Peço, diretor, que se puder colocar em pauta essa semana esse projeto, que a gente mandou em regime de urgência, todos os senhores e as senhoras da área da saúde, quando fizeram os estágios nas UBS ou nas áreas de saúde, quando pagaram a mensalidade, já estava embutido um valor da cobrança de estágio. Isso acontece em todas as grandes cidades do Brasil onde tem faculdades. Graças a esse novo governo federal, já obrigaram que todos os cursos de medicina que estão sendo abertos compulsoriamente têm que depositar já na conta do município. Então, a FSG já está depositando para nós. Quantos a gente tem, Andressa? 1.670.000 reais a gente tem, 1.600.000 de grátis, é dinheiro de graça que está entrando compulsoriamente. Só que nós queremos moralizar isso, porque na UX sempre foi assim, tapinha nas costas, mas a UX nunca fez nada de graça. Sempre cobrou do município para qualquer atividade. E eu, semana passada, eu recebi no meu gabinete, tem uma nova instituição de ensino, a Grau Técnico, que eles foram lá, até me surpreendi, porque eles são, lá no estado do Rio de Janeiro, eles são fortes, e eles vieram... Olha, nós queremos campo de estágio, a gente quer ver quanto vocês estão cobrando para o campo de estágio. Olha, justamente isso que a gente vai mandar para a Câmara nos próximos dias.
Então, eles querem pagar. Então, está na Câmara de Vereadores um projeto e nós temos estimativa que nós vamos arrecadar em torno de 6 milhões e meio para o ano de 2026 com o campo de estágio. E isso o que vai proporcionar, Ramon? O senhor conseguiu uma emenda de 830 mil reais lá para o UBS do São Vítor. Né? Talvez não chegue essa emenda. Dá só para tocar o telhado. Mas a gente pode usar em contrapartida esse valor para fazer isso. A FSG, vereadora Estela, a senhora tem uma pauta da saúde mental, presidente da Frente Parlamentar. A deputada Denise Pessoa, Silvana, conseguiu um aparelho de raio-x. Veja bem essa história do aparelho de odontológico de raio-x. Eu só estou abrindo uma janela para vocês entenderem, quanto mais a gente vasculha, mais a gente... Aí um dia a Denise veio me cobrar das emendas dela, ela disse, aparelho de raio-x, isso foi na segunda semana que eu assumi. Eu disse, que aparelho de raio-x que tu está me falando? Aí ela disse assim, é um que está na caixa, quase 2 anos parado, perdendo a garantia e está parado na caixa. Aí eu recebo da minha diretora da saúde bucal que a FSG tinha interesse em pegar o aparelho e dar em contrapartida a alguns procedimentos. Fui vasculhado, mas quanto que custa isso daí? E por que está parada essa, né? Porque precisava chumbar uma sala lá, botar umas paredes e tal. O custo do contrato que a gente tem com essa empresa terceirizada custa R$ 1.300.000 aproximadamente por ano. Essa máquina botando... E ainda tem que imprimir todos em folha. Tem que imprimir tudo em folha. Uma média de 4 meses a lista de espera para fazer um simples raio-x de um dente. Que isso depois vai me custar 3, 4 mil para tratar um canal, para tratar... né? Quando eu descobri que tinha esse dinheiro, eu chamei o Denis, o diretor da FSG, e disse, Denis, vocês querem usar esse aparelho e eu quero o aparelho para mim e quero que os estagiários de vocês utilizem esse aparelho. Mas então vocês vão bancar a reforma da sala, que vai dar em torno de R$ 550 mil. Eles vão bancar a sala, nós vamos botar em operação, eles vão bancar a sala, nós vamos botar em operação. Os nossos trabalhadores concursados vão poder fazer toda a operacionalização do serviço, juntamente com os estagiários da FSG. Nós vamos botar em dia um aparelho que estava lá parado. E estava lá parado, ia ficar parado, e a deputada Denise, todo mundo cobrava. Então, são coisas que a gente vai mexendo. E o outro 1 milhão, Estela, vereadora Estela, a gente vai usar, sabe para quê? Para minimizar o grande gargalo que a gente tem da saúde mental das crianças, porque a FSG tem curso de psicologia, então nós vamos abater nessa dívida. Então não vai ser os 6 milhões para Caxias, nós vamos pegar esses 6 milhões, não, nós vamos usar em contrapartida de serviços. Cheguei também, e quando eu falei que a gente ia fazer uma revolução, muitos talvez, só porque eu fui do PCdoB lá no meu primeiro mandato, vereador Andrés, acho que eles pensam, isso daí foi comunista, ele vai acabar com tudo, né? Mas não é isso. Quando a gente fala em revolução, a gente fala em mudanças. Né? Em mudanças que talvez a gente tira muitas pessoas da zona de conforto, do comodismo. E quando eu vi que tinha um projeto, inclusive no plano de governo do prefeito Adiló, e no plano municipal de saúde, não sei se a Samanta não está aqui, mas tem representantes do Conselho de Saúde, plano municipal, a construção de um novo espaço para o SAMU, que custava em média de 7 a 10 milhões de reais, Durval, doutor Gilmar. Eu disse, mas de onde nós vamos tirar dinheiro se vamos cortar, né, recursos aí na folha salarial? Aí eu sou acadêmico da FSG de Psicologia. E eu estava lá fazendo um lanche e a pessoa lá triste porque ia encerrar a cantina. Eu disse assim, mas nós vamos atrás disso daqui. Foi na primeira semana que eu assumi. Eu disse, pois nós vamos ocupar esse prédio para transformar o CES num grande complexo da saúde. Quero acabar o nome CES, vou montar um complexo da saúde. E aí, quando eu assumi, eu vi aquelas ambulâncias lá no tempo, doutor Gilmar, né, ali, depreciando, né, a depreciação das nossas ambulâncias, muitas delas novas, do dia para o outro já ficam no tempo. Eu disse, nós vamos construir a nova base do SAMU ali nesse prédio. Então, nós já temos se tudo der certo, né, até no mês de fevereiro, nós já vamos ter esse novo local do CES, né, transferido. Com a nova estrutura do SAMU, a gente não vai precisar gastar 1 centavo. Vai ser recurso que a gente vai abatendo, né, como se fosse do aluguel, numa nova estrutura com garagem, com toda a estrutura adequada, a gente poder levar outros serviços. E não só isso, vereadores e quem nos assiste, a imprensa. Hoje, o 2º andar, onde o SAMU ocupa, no local ali
pequeno, nós vamos ampliar a central de exames. E foi ideia nossa, Silvana, não foi ideia deles. Né? Nós vamos ampliar. É um segundo serviço que daí teve gente que foi lá e falou que a gente ia terceirizar. Que a gente ia terceirizar a central de exames, que já é terceirizar, para ver como falam bobagem, né? Não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai economizar em torno de R$420 mil que é pago hoje para o Hospital Virvi Ramos, que é terceirizado o exame, e nós vamos ampliar, porque nós temos profissionais hoje extremamente habilitados, profissionais que são capacitados com cursos, e nós vamos municipalizar o serviço de exames. É isso que a gente quer. É isso que a gente vai fazer. Então, quando falam bobagem, sabe? E assim, eu peço desculpa para vocês, que vocês ficam juntando gente morta, ficam juntando gente, Patrícia, né? Juntando as tripas das pessoas, e às vezes vocês não têm tempo, e vocês acreditam na primeira bobagem, que às vezes algumas pessoas falam, que inclusive que têm opinião pública, ocupam muitas vezes espaço de fala. Então, eu não vou terceirizar a central de exames, não vou terceirizar a ambulância branca, como falaram, que foram lá, fizeram vídeo, né? Não vai ser terceirizado o serviço. Inclusive, foi a minha primeira fala que eu tive com o doutor Fábio e com o Durval, que eu disse assim, enquanto eu estiver secretário, se eu tiver um dia aqui, eu tiver 3 anos, a terceirização não passará pelas minhas mãos. Se tem uma ideia do governo de terceirizar o SAMU, e eu falei numa reunião pública para vocês, e repito aqui publicamente, terceirização nunca passará por mim, pelas minhas mãos jamais. Então, gente, eu quero dizer que nós estamos achando alternativas, Silvana. Estamos achando as alternativas. Por exemplo, a Silvana, que tem o mesmo perfil ideológico que o meu, que pensa na saúde, que a gente tem que atender a atenção primária. Eu quero que o SAMU, né, trabalhe, mas é que nem o bombeiro, né? Quanto o bombeiro fica mais lá sentado e menos atender a ocorrência, melhor. É a mesma coisa o SAMU, é a mesma coisa os hospitais. E, para isso, a gente tem que atender lá na base, na atenção primária. A gente tem que investir na atenção primária. E indo para Brasília, faz uns 15 dias nós fomos para Brasília, 6 anos, a UPA Central perdendo 10 milhões e 200 mil reais por mês. Por mês, 10 milhões e 200 mil por mês, porque não tinha PPCI, não tinha alvará sanitário, não tinha alvará de localização. E uma agenda articulada com a deputada Denise, nós conseguimos habilitar a UPA, nós vamos ganhar todo ano 10 milhões e 200 mil reais, que está voltando. Mas não é só isso. Quando eu estive lá na atenção primária e a moça foi abrindo as abas do computador, eu vi que a gente estava perdendo recurso em tudo quanto é coisa. Gente, mas como é que a gente está perdendo recurso? Então, nós vamos descentralizar muito serviço. Então, talvez, Silvana, e desculpa a expressão aqui de vocês, e com razão, não é o griteiro somente do SAMU, talvez tu vai escutar de outras categorias, Silvana, mas nós vamos tirar muita gente da zona do conforto, da zona de conforto. E estou agindo como gestão. E gestão a gente se age de forma administrativa. E quando a gente tem que olhar por interesse público lá na frente, o que vai beneficiar o cidadão. E eu quero dizer também publicamente aqui para vocês, que está sendo televisionado, inclusive, ao vivo, nós vamos descentralizar as fonoaudiólogas e nós vamos descentralizar as psicólogas, com o resto que nós vamos mandar provavelmente nos próximos dias aqui para a Câmara, Silvana. É inadmissível nós mandar as crianças que chegam lá na UBS, os adultos que chegam nas UBSs, atirar eles para uma outra fila. Nós precisamos atender lá na atenção primária, com grupos terapêuticos, cuidar da pessoa, ter um olhar lá na atenção primária. As pessoas não podem escolher, eu não quero trabalhar com criança autista, eu não quero trabalhar, porque me acontece isso, Silvana, eu recebo CATs que tem pessoas que não querem trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar com criança autista. Não, quando a gente está apto, a gente tem que olhar e cuidar a integralidade. E nós vamos ganhar mais dinheiro com as EMUDs, porque se a gente atinge percentual de horas, e tu sabe bem, Silvana, nós vamos atingir percentuais. E nós não vamos só jogar mais profissionais nas UBSs. Autorizei a nossa diretora de recursos humanos, juntamente com o nosso jurídico, para abrir concurso de ter uma secretária, um atendente, uma recepcionista, né, um recepcionista, né, um atendente em toda a UBS, Malu, para que o profissional da saúde possa fazer aquilo que é de dever dele, né, não ficar atendendo telefone, não ficar olhando papel, botando cadastro. Nós temos que ter uma pessoa para atender o cidadão que chega. Então, nós estamos já elaborando esse concurso, que vai ser nos próximos dias, né, esse processo seletivo. Né, a gente está vendo a melhor forma, mas
para a gente poder ter atenção primária. Então, a Zemult, Silvana, fica tranquila que está saindo juntamente com o nosso processo tecnológico. Bom, eu vou partir aqui para a questão do tema que foi me apresentado e eu vou fazer a leitura da proposta técnica que foi apresentado, né, para o transporte de apoio. Então, considerando a necessidade de revisão e aprimoramento dos fluxos operacionais dos serviços vinculados ao SAMU, a Secretaria Municipal de Saúde apresenta a presente proposta técnica com o objetivo de assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população, observando os critérios de economicidade, racionalização de recursos humanos e manutenção da qualidade assistencial. Sobre o transporte de apoio que foi apresentado... Patrícia, quem que foi a servidora que na negociação apresentou para nós? A Suzy. Então, nós fizemos o estudo, foi analisada a possibilidade de descentralização do serviço de transporte de apoio para as UBSs distritais. Após esse estudo técnico, conclui-se que a medida é inviável do ponto de vista operacional e financeiro, uma vez que demandaria significativa ampliação de recursos materiais e humanos. Para a efetiva descentralização, seriam necessários, no mínimo, 5 ambulâncias, veículos exclusivos para o serviço. Seria necessária a aquisição de mais uma ambulância. Atualmente, a Secretaria dispõe de 4 veículos, 10 técnicos de enfermagem e 10 motoristas. Além disso, Silvana, há incompatibilidade de horários entre as UBSs e o transporte de apoio. As UBSs funcionam das 8 às 17 e as unidades de apoio, as unidades de horário estendido das 8 às 20. O transporte de apoio de funcionamento é das 7 da manhã às 19 horas. Então, isso também haveria necessidade de construção e adequação de infraestrutura, uma vez que a descentralização exigiria a edificação de garagens e áreas de apoio nas regiões distritais para abrigar a ambulância e suas equipes, com custo adicional expressivo de implantação e manutenção. Importante destacar que nessa configuração o serviço de transporte de apoio não se integraria diretamente às atividades de uma UBS, mas ficaria vinculado administrativamente à atenção primária, fora do escopo assistencial, direto das unidades básicas, o que acarretaria na complexidade administrativa e de gestão de pessoal. Essa discrepância inviabiliza a cobertura integral da demanda e a manutenção da resposta assistencial necessária. A estimativa do custo para a descentralização: o custo da ambulância nova, 375 mil, custo de manutenção e seguro por ambulância mês, 4.354,97 centavos, custo de um técnico de enfermagem, 5.363,62 centavos, mais 438,9 de insalubridade, um total de 5.801,71 centavos. Mais o custo do motorista, 3.413,17, mais 438,9 de insalubridade, 3.851,26 centavos. O total para início da descentralização custaria 493.304,55. O total mês, 118.304,55, sem estimativa patronal. Então, isso é a questão da descentralização. A proposta da terceirização. Também foi avaliada a possibilidade da terceirização do transporte de apoio com o objetivo de reduzir encargos administrativos e otimizar a gestão da frota. Entretanto, após análise de viabilidade técnica e financeira, a proposta foi descartada em virtude dos seguintes fatores: custo total superior ao da execução direta, risco de perda de qualidade e padronização do atendimento, especialmente em casos que demandam suporte básico de vida, redução do controle operacional e gerencial, comprometendo a integração com o SAMU e a regulação municipal, o impacto negativo na continuidade e segurança assistencial. Portanto, a terceirização mostrou-se inadequada sobre os aspectos econômicos e técnicos assistencial. A estimativa de custo para a terceirização, o custo por viagem, se a gente fosse terceirizar, seriam R$ 400 cada deslocamento. Um total aproximadamente de R$ 458.640. O valor não inclui as viagens. Para as viagens é de R$ 15 por quilômetro rodado. Bom, a proposta de manutenção e ajuste, então, da questão do transporte. Diante das análises realizadas, propõe-se a manutenção do transporte de apoio vinculado ao SAMU sobre a estrutura administrativa e logística. A regulação das solicitações será incorporada à Diretoria de Cuidados Especializados,
garantindo a maior integração entre a regulação, o transporte assistencial e o fluxo e atendimento da rede municipal. Para adequação ao quadro funcional, será necessária a nomeação, Silvana, e aí é um ponto que a gente já entra em pacificação, a nomeação de 2 técnicos de enfermagem e 2 motoristas. A estimativa do custo, o custo estimado de seguro por ambulância, R$ 4.354,97, e o custo técnico de enfermagem, R$ 5.081,71. O custo do motorista, então, R$ 3.851,26. Um total mês, R$ 23.660. Então, a gente economiza bastante só nessa questão de nomeação, né, mantendo no SAMU. Sobre a questão da farmácia do SAMU, a situação atual. A farmácia do SAMU mantém-se em funcionamento nas dependências do serviço, com redução recente de equipe, de 4 para 2 servidores. A proposta de manutenção com ajuste de regime de funcionamento e não a terceirização. Aliás, a terceirização não, a volta que seria, né, para o serviço hoje que é prestado pela UPA, né? Então, propõe-se a manutenção da farmácia nas instalações do SAMU, com funcionamento no período diurno das 7 às 19 horas, 7 dias por semana. Para o período noturno, o enfermeiro de plantão será responsável pela reposição de medicamentos das ambulâncias, garantindo a continuidade do atendimento e o abastecimento regular das equipes. O total de 15.360, com 37 centavos. E aqui eu falo, Silvana, que a gente atendeu o pedido da comissão, né, de manter o serviço, mas a gente precisou fazer esse ajuste para não terceirizar. Então, isso foi um ganho, que a gente vai ter uma economia de R$ 16.963,63. Então, aproximadamente 200 mil por ano, nós vamos ter uma economia, né, com essa redução de 2 servidores que estavam no período noturno, e esse acordo, então, que a gente fez internamente para não terceirização da farmácia do SAMU. E sobre a questão, pessoal, objetiva dos 60%, a Silvana, na sexta-feira, Silvana, né, antes de tu fazer a cirurgia, tu conversou com o prefeito, né? Nós montamos uma comissão, até porque quando eu falei, eu assumi já com o tema em andamento. Que eu votei na Câmara, nós votamos aqui na Câmara, colegas vereadores e vereadoras, a 409, que foi um pedido muito importante de diversas categorias. E na outra semana que a gente fez a votação, eu entrei para a Câmara. E já estava sendo estudado pela Secretaria da Saúde, através, né, do gabinete do prefeito e da Secretaria de Recursos Humanos, a questão do RES, né? Hoje, nós temos uma determinação judicial que nós precisamos contratar 18 enfermeiros para ontem, senão nós vamos ganhar uma multa 40 mil dia, até o final do ano, se a gente não contratar. Então, nós fizemos um mapeamento, né? Nós temos 78 servidores que se enquadram no RES de enfermeiros, que podem optar pela ampliação da carga horária, farmacêutico 9, fisioterapeutas 8, fonoaudiólogo 6, nutricionista 10, assistente social 19, psicólogos 22 e odontólogos 8. Então, nós estamos fazendo esse estudo aqui para a necessidade de ampliação da carga horária destes servidores, os quais se enquadrariam em cada setor, no EMOX, no SAMU, no Programa Melhor em Casa, nas UBSs, nos cargos de chefias, nas farmácias, na clínica de reabilitação, no SAD, também nas gerências, né, no CEL. Nós estamos vendo a necessidade de cada um ir criar critérios, juntamente com o sindicato, com a Secretaria de Recursos Humanos, mas para hoje a gente tem uma estimativa de 10 milhões de reais, tirando 10.568.000 reais, se a gente enxugasse para 121 servidores, que é o que a gente está propondo, a quantidade de ampliação de carga horária. Bom, para isso a gente precisa fazer a compensação orçamentária, colegas vereadores e comunidade que está aqui presente, que sabe disso, mas quem não sabe é a imprensa, nós precisamos fazer uma compensação orçamentária. E uma das questões que está na pauta é a questão dos 60%, não somente do SAMU, que é a questão da central de
de regulação, da central de exames, né, que fazem parte desse escopo. Por isso que a gente montou essa comissão que nós estamos discutindo internamente. Nós tivemos uma única reunião, mas que faz parte, Silvana, não somente a Secretaria da Saúde, mas o Galafaz, enquanto secretário de Finanças, o Dornelli, secretário do gabinete do prefeito, a Grégora, secretária de Recursos Humanos, e também o Gustavo do IPAM e a PGM, através do procurador Taca. Então, esta comissão, né, está dialogando sobre a questão dos 60%. A única informação que eu não posso fornecer para vocês, porque está em estudo nesse momento, Silvana, que o prefeito pediu para baixar para o SESMIT, né, para ver a questão, porque o prefeito acredita que, inclusive, exista disparidade dentro das próprias equipes. Que tem gente que hoje não ganha a insalubridade que deveria de ganhar e outros que talvez ganham alguma porcentagem a mais e que poderia compensar por outro. Essa é a informação que eu trago para vocês hoje, que está no SESMIT, essa avaliação dos 60%. Tá? Então, creio eu que até o final dessa semana, porque a gente pediu com urgência, né, Andressa, essa avaliação, para que a gente possa fazer um encaminhamento desse estudo do RES o quanto antes, que nós precisamos a aprovação dos vereadores. Né? Nós precisamos dessa ampliação o quanto antes para botar profissionais trabalhar na saúde. Nós precisamos descentralizar serviços, nós queremos ampliar serviços lá na ponta. Então, nós pedimos ao SESMIT, e a Silvana, se puder fazer essa interlocução também, Silvana, né, para que eles façam um estudo, para que ninguém saia perdendo e que possa equalizar. E eu quero dizer, pessoal, que eu não tenho problema nenhum com o SAMU. Né? Bem pelo contrário, eu parabenizo o SAMU e digo que vocês vão ter um dos melhores locais nesse novo espaço onde nós vamos transferir o complexo da saúde. O que vocês precisarem, busquem o nosso gabinete, o gabinete secretário, tem o Durval, que apresentou um estudo semana passada, né, e que eu tenho certeza que a gente vai colocar em prática esse estudo, Durval. E para concluir a minha fala, Jack, me alcança aqui, por favor. Eu quero aproveitar esse momento aqui e fazer um agradecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SAMU, de um prêmio que ganharam um prêmio Platinum Status, um prêmio internacional, o SAMU Caxias do Sul. Então, quero parabenizar todos e todas. Quero convidar o Durval aqui na frente, juntamente com o doutor Gilmar, e também o Fábio Baldiceroto e a Silvana, enquanto representando os trabalhadores e trabalhadoras, por favor, para que eu faça essa entrega oficial, esse registro. Então, pessoal, para concluir, meus parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós estamos aguardando duas pautas, Silvana. Duas pautas, as três já estão vencidas, que eu acho que está todo mundo de acordo, que é a não descentralização, porque a gente vai ainda ampliar o serviço, né, nosso compromisso. A segunda questão da farmácia, que vai dar uma economia também, que é uma economia de 200 mil, que a gente pode também estar pleiteando. Esse valor aí de 3 milhões de reais que a gente vai ter de economia com a questão dos cursos, que é inadmissível, essa questão só da Lei Lucas aí, a economia que queriam fazer em cima, né, da saúde. E entre outras coisas, eu acho que a gente vai chegar num bom denominador,
né? Então, esperamos a avaliação do SESMIT. Eu acredito que na próxima, né, até a próxima sexta-feira agora, nós teremos uma avaliação do SESMIT. Meu gabinete continua à disposição de todas e todas. Parabéns pela luta. Isso demonstra que a categoria está unida, né? E tenho certeza que, se depender de mim, nenhuma terceirização passará enquanto eu estiver à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Uma boa tarde a todos e todas. Antes de a gente dar sequência aqui, eu tenho que falar para os senhores que a gente tem um horário estipulado até às 16 horas para o encerramento, porque tem sessão solene e a gente o pessoal tem que fazer a limpeza, o pessoal sai 4h30, então a gente ainda tem 1 hora, tem muito tempo para a gente fazer o debate aqui. Eu vou abrir agora as inscrições para os membros da comissão de negociação. Quem quiser se inscrever, tem um tempo de 3 minutos cada um, os membros da comissão de negociação e depois a comissão de saúde, todos estão inscritos para falar. Primeiro os membros da comissão. Isso aí, não tem problema, não tem problema. Quem for da comissão, por gentileza, quiser se inscrever. Primeiro inscrito é o Durval, por gentileza. Pode falar daí ou da tribuna, se o senhor preferir. Boa tarde a todos, então. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pode ser? Posso? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Rafael, demais membros aí da mesa. Boa tarde aos que estão presentes aqui, em especial nossos colegas do SAMU Regional de Caxias do Sul. Gostaria de conversar um pouquinho, explicar um pouco esse prêmio que nós recebemos. Enfim, né? A certificação Angels aí é um sistema internacional de acreditação de qualidade no atendimento do AVC. Né? São vários critérios aí indicadores que são mensurados a cada 3 meses, né? E que a gente tem que alcançar um mínimo de 95% em cada indicador, né, para a gente conseguir essa acreditação. Essas avaliações são feitas a cada 3 meses. Essa placa aqui se refere ao primeiro trimestre que a gente participou, né, nível Platinum, né? Hoje eu posso dizer com muito orgulho que o SAMU Regional de Caxias do Sul já conquistou e está em vias de fato de chegar à placa nível diamante, né, que é o nível máximo, enfim, dessa certificação, enfim. No Brasil, nós temos em torno de 4.100 SAMUs, né? Destes, hoje, apenas 27 possuem essa certificação. Aqui em Caxias, a gente tem uma média de 35 atendimentos por mês de pacientes com sintomas clássicos de AVC, né? Nossa porta de entrada SUS é o Hospital Pompeia. E dentro desse cenário, secretário, que a gente conversa em economias, buscar contrapartidas, eu gostaria de destacar que o atendimento eficiente, né, com essa equipe extremamente qualificada que a gente tem no SAMU Regional de Caxias do Sul, capacitada, treinada e qualificada, a partir do momento que a gente consegue atender um paciente com uma média de tempo de 24 minutos, esse paciente está no centro de referência, no caso do Hospital Pompeia, nós teremos uma redução significativa de custos em relação ao tempo de internação desse paciente, em relação ao tratamento desse paciente, em relação à reabilitação desse paciente, reinserir ele na sociedade o mais breve possível. Então, esse serviço de qualidade
gera economia todos os dias, não só a nível de atendimento de AVC, o politraumatizado, intercorrência clínica, né? Um pré-hospitalar bem feito consegue reduzir muito o tempo de internação, o custo com tratamento e reabilitação, né? E essa placa aqui é de todos vocês, que todos os dias, com maestria, executam um serviço de extrema qualidade, né? E que venha logo para a gente formalizar essa placa diamante, e o grande desafio nosso agora vai ser a manutenção, né? Conquistar não foi fácil, o nosso maior desafio agora vai ser manter, né? Então, parabenizo imensamente meus colegas aí. Depois eu vou querer quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou querer todos aqui na frente para a gente fazer uma foto com essa placa, porque essa placa aí é de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Durval. Vou pedir, então, ao pessoal que vem agora, por gentileza. Depois na finaleira, então. Muito obrigado. O primeiro inscrito da comissão de negociação é o Cláudio, por gentileza. Pode usar o microfone ali na entrada. O Bruno é o próximo. Se quiser vir sentando aqui, ó, por gentileza, gente. O Bruno, o Marco e a Fabiana. Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereador Jack, secretário, demais vereadores, demais componentes da mesa. Então, é uma monstruosa responsabilidade estar aqui tentando representar todos os trabalhadores da área da urgência e emergência. E eu queria dizer, secretário, fico muito feliz em ouvi-lo dizer que o senhor reconhece que os serviços de urgência e emergência da Secretaria da Saúde são serviços competentes, comprometidos, porque isso realmente é a mais pura verdade, é o que a gente encontra no nosso dia a dia de trabalho nas ambulâncias do SAMU, na Central de Regulação de Leitos, na Central de Exames. Tá? Mas eu fico muito preocupado quando eu ouço o senhor falar de tudo isso, de avanços que tiveram, mas não deixa claro a questão do 60%. Isso, para mim, ele é extremamente importante. Eu não gosto de entrelinhas, eu gosto das coisas claras. Eu sei que tem uma comissão de negociação e acho que todo mundo aqui hoje esperava uma fala um pouco mais clara, um pouco mais que acalmasse. Eu pego a frase da Silvana, não é nem um pouco legal a gente trabalhar com uma espada sobre a nossa cabeça, realmente não é nem um pouco confortante. E, infelizmente, é um serviço que eu trabalho há 20 anos e que a gente tem todo um carinho muito especial por ele, que é o SAMU, e eu fico muito triste em ver a precarização, porque, para mim, a retirada dos 60%, que hoje é uma gratificação que nos foi dada lá no início do nosso funcionamento, ela é muito merecida, porque ela é o que nos dá o retorno de a gente trabalhar final de semana, feriado, noite, dia, nas intempéries do tempo. Agora a gente está fechando a escala de final de ano e eu sei que eu ou algum colega meu vai estar representando na noite de Natal, na noite de Ano Novo. Tá? Então, a gente sabe que a retirada dessa gratificação de todos os serviços vai tirar enormemente o atrativo hoje que esses serviços têm em relação aos outros servidores da Secretaria. E a pergunta que eu lhe faço, bem direta, como que o senhor vai trabalhar com isso? Como que vai tornar esses serviços atrativos para outros servidores quando o Cláudio se aposentar, quando outros colegas meus estiverem se aposentando? Como que o senhor vai tornar esses serviços atrativos para esses serviços não acabarem sendo debilitados no quadro de pessoal e, ao longo dos anos, eu volto a lhe dizer o que eu lhe disse na primeira reunião que a gente teve lá naquela quarta-feira à noite.
Hoje o senhor disse que é necessário a retirada dos 60%, né? Mas é o que está sendo tratado aqui. Bom, então, se não... Desculpe a minha má compreensão, mas eu entendi que a retirada dos 60% era uma pauta que estava sendo discutida. Estou errado? Tá? Como que o senhor vai tornar esses serviços atrativos, tá? Para continuar tendo a excelência no atendimento, continuar a ter o Dr. Gilmar, que está há 21 anos trabalhando dentro do serviço, eu há 20, outros enormes colegas aqui, a Vivi, a Simone, a Cíntia, que estão aqui há tantos anos quanto eu. Tá? Como é que o senhor vai tornar esse serviço que as pessoas tenham interesse em vir trabalhar para esse serviço? Tá? Tendo um regime de trabalho totalmente diferenciado, com uma natureza diferente dos outros serviços dentro da Secretaria. Ok? Obrigado. Quer responder? Pedir, por gentileza, ao Bruno só um minutinho, que o secretário já vai ir respondendo as perguntas. Sim. E, assim, ó, quando faltar 30 segundos, eu toco uma vez na sineta aqui para finalizar. Tá bom? Bom, Cláudio, só para dizer, o que está em discussão, 60%. Mas está em discussão no SESMIT. Eu também gostaria de ter a resposta hoje. Nós enviamos no dia 13 o estudo e ainda não chegou para nós. Então, não é culpa minha se eu não tenho uma informação aqui agora para vocês. Nós, desde o dia 13, nós enviamos o ofício para o SESMIT para fazer a avaliação. Então, eu gostaria também já de ter hoje uma definição disso. Eu não tenho porque está no SESMIT. Por isso que eu até pedi para a Silvana, para a gente poder, quinta-feira, né, Silvana, a gente tem uma reunião às 9 horas, que a Silvana acabou de confirmar aqui agora. Então, daqui 3 dias terá essa reunião para a gente rediscutir essa situação. Desculpa, Bruno. Está contigo a palavra aí, Bruno. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas, aos componentes da mesa. Meu nome é Bruno Brum, popularmente conhecido como Tudão. E eu ocupo esse tempo para lembrar que desses 49 dias da gestão do secretário Rafael, faz 38 dias que eu recebi a pior notícia como servidor do SAMU, que era a possibilidade da perca dos 60% ou da terceirização do serviço. Isso, juntamente com os meus colegas, temos uma frase que costumamos dizer que quando há 1% de chance, nos dedicamos 100%. E, por conta disso, também organizamos um grupo de peregrinos e começamos a visitar vereadores a vereador, sem distinção de partido, sem distinção de lado político. Porque também nos ficou muito transparecido o quanto os vereadores não conhecem o nosso serviço, o quanto a gente está invisível, enquanto éramos importantes apenas no Covid, H1N1 e outros vírus que vieram ceifando vidas. E ocupo esse espaço, representando com a minha ousadia o meu grupo, os meus colegas, pedindo a intercessão do secretário quanto aos 60%, porque realmente ainda a gente trabalha aflito, né, com a agonia. E isso tem feito com que estamos em dúvida, né, como será o nosso trabalho na sequência dos próximos anos. Parabenizo os meus colegas, principalmente a minha escudeira, a minha dupla, Patrícia Becker, que desde o primeiro momento se dispôs a estar na linha de frente, ao Cláudio, ao Dr. Gilmar, ao sindicato, na pessoa da Silvana, ao Jorginho e aos vereadores Andressa, Rose, Estela, que sempre nos acolheram muito bem, ao vereador Ramon,
Neste momento, eu peço a intercessão do secretário para que seja, junto ao prefeito, transparecido para que não percamos esses 60%. Não podemos deixar a cidade doente, principalmente os servidores públicos que se dedicam tanto com essa cidade. 24 horas por dia, chuva, sol, deslizamento, Covid ou qualquer outra doença, vírus ou calamidade pública que venha a acontecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Peço para o Marco, por gentileza. Eu falei que era só da comissão. O Marco, tu faz parte da comissão, porque eu abri só... Eu abri para o pessoal da comissão, aí se eu abrir para um, vou ter que abrir para todos. Não, é a comissão interna. Só porque realmente o conselho retirou pessoas exclusivas dentro do conselho para ajudar na negociação. Mas o conselho é que não faz parte, né, Silvana? Vou passar para a Ellen, por gentileza, depois eu abro para o... A Ellen, por gentileza. Deixar falar. Deixa. Sim, mas depois deixa eu só... O Leandro? Não vamos encerrar. Por gentileza, Ellen. Depois o Leandro. Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Ellen, eu sou servidora da Central de Regulação de Leitos. E, na verdade, depois, né, da fala dos colegas, tanto do Cláudio quanto do Bruno, foi uma fala assim, né, primorosa para todos nós. Eu venho, na verdade, só para reforçar o serviço, né, que a gente trabalha hoje, que a gente tem na Central de Regulação de Leitos. Nós somos um serviço 24 horas também, acho que, né, é de conhecimento. Talvez nem todos conheçam como funciona a Central de Regulação de Leitos, né? Talvez seja por a gente ser um pouco mais invisível, né? Não tenha-se o conhecimento. Exato, que bom, secretário, obrigada. Mas a Central de Regulação de Leitos, a gente tem o trabalho, né, de fazer essa triagem, né? E talvez aí esteja o impacto financeiro, né, do serviço para o município. Porque quando a gente tem uma regulação adequada do serviço, quando a gente consegue colocar os pacientes, né, nos seus devidos lugares, vamos fazer assim essa troca de palavras de forma que acomode, né? Hoje a regulação, a gente, além de Caxias, regula 49 municípios da região. Quando a gente traz, né, quando a gente faz uma regulação adequada, e aí todos os profissionais dentro de todos os serviços, mas falando de dentro da Central de Leitos, são profissionais extremamente qualificados, né? Nós temos médicos que são intensivistas, que trabalham nas suas áreas de atuação. Temos enfermeiros hoje que são qualificados em regulação, existe uma especialização em regulação. Então, é um serviço extremamente qualificado que traz para o município o benefício do essencial, assim, né? A gente consegue trazer uma essencialidade e trazer também, de certa forma, uma economia. Eu tenho aqui, rapidinho, vou falar para vocês o que a gente enumerou. Hoje, nós somos em 22 profissionais, dentre eles médicos, enfermeiros e auxiliares de regulação, em regime de plantão, 24 horas dia, 7 dias por semana. Hoje, 60%, o impacto que isso pode trazer, né, na retirada dos 60% dos profissionais, entendo que seja realmente uma precarização do serviço, né? A gente pode ter aí uma redução, né, dos servidores dentro desse serviço, porque, né, a gente
trabalha em regime de plantão, Natal, Ano Novo, feriados, né? Agora a gente tem Natal ali, que é as UBSs, e não é um demérito do serviço, né, das UBSs, mas a gente sabe que fecha serviço e os serviços essenciais, como o SAMU, a Central de Leitos e a Central de Exames, continuam trabalhando e a gente trabalha em escala de plantão. Tem as atribuições aqui que a gente trouxe, né, para ser mais rápido, que é controlar a ocupação e a disponibilidade dos leitos nos hospitais, organizar as solicitações de internação e transferência entre as unidades, priorizar os casos conforme gravidade, e talvez aqui realmente seja a grande economia do município, né, que é com relação à regulação contínua e efetiva dos leitos que hoje a gente tem na cidade. Lembrando que não é só Caxias, a gente tem mais 49 municípios com as suas pactuações. Acompanhar o fluxo dos pacientes e apoiar a rede de urgência e emergência. E aí a gente tem uma parceria muito grande com o SAMU, a gente tem uma parceria muito grande com a Central de Exames também, né, no sentido de a gente se apoiar e poder trabalhar todo mundo junto, né, e já são servidores de muito tempo de casa. Eu trabalho na secretaria, na Central de Leitos desde 2011, então a grande maioria dos servidores que estão lá também já estão há muito tempo. Praticamente, ano que vem eu faço 15 anos. Acompanhar o fluxo dos pacientes, então, garantir a transparência e a segurança na eficiência da utilização dos recursos públicos. Os benefícios, né, que a gente traz, que o serviço traz para o município, seria a melhora no acesso dos pacientes aos serviços de saúde. A gente sabe que hoje tem muito mais solicitações. Nós somos... Já termino. Dentre as 5 centrais do Estado, nós somos a única habilitada pelo Ministério da Saúde. E aí, para finalizar, a Central de Leitos, hoje, ela regula uma média de 3.200 usuários, né, garantindo acesso hospitalar conforme o critério de prioridade, necessidade terapêutica e disponibilidade de leito. Obrigada. Obrigado, Ellen. Agora vou passar para a Fabiana, da tribuna, por gentileza. Boa tarde a todos. Peço desculpa se houver quebra de algum protocolo, porque a minha especialidade é salvar vidas lá na rua e não falar em público. Se eu gaguejar, também me desculpem. Vou tentar fazer o meu melhor. Então, eu sou técnica de enfermagem, estou na prefeitura há quase 10 anos, já atuei em UBS e hoje estou no SAMU há quase 4 anos. Entendo muito bem a diferença de um serviço e do outro, a importância da atenção primária, que ela é primordial e ela deve ser fortalecida justamente para que os hospitais estejam mais vazios, né? A importância da UBS é imensa, mas o SAMU é diferenciado em questão de horários, exposição a riscos e diversos outros fatores. Então, em um atendimento de emergência, cada segundo é uma fronteira entre a vida e a morte. Tá? E quem sustenta essa linha tênue somos nós, profissionais do SAMU, que estamos lá atendendo essas pessoas. A gente não está romantizando a categoria, a gente não está se vangloriando, a gente só está defendendo homens e mulheres que chegam na cena no primeiro momento, no momento mais difícil a que alguma pessoa está exposta. A primeira abordagem a esta pessoa exposta a diversos riscos e problemas, ela é primordial. Não é uma simples avaliação, não é um simples atendimento, não é colocar em cima de uma maca, jogar para dentro da ambulância e correr para um hospital. Existem diversas coisas que são feitas na cena que, se não forem bem feitas por profissionais treinados e capacitados, elas vão impactar imensamente na vida de uma pessoa. E esse impacto, muitas vezes, ele pode ser negativo. Esse impacto negativo, ele pode deixar uma pessoa numa cadeira de rodas, numa cama eternamente, e essa pessoa não ter mais uma qualidade de vida e nem voltar para a sua família. Essa avaliação bem feita, ela garante que alguém volte para casa, reencontre a sua família, recupere a sua dignidade e a continuidade da própria história. Em Caxias, então, nós temos 5 unidades de suporte básico. Essas unidades são tripuladas por um técnico de enfermagem e por um condutor socorrista.
O condutor socorrista ele é tão capacitado quanto o técnico de enfermagem. A gente treina junto e quando a gente chega na cena, a gente nem precisa conversar. A gente já sabe o que tem que ser feito. O atendimento acontece sincronizado pelos treinamentos que a gente tem. Ambos recebem o mesmo treinamento, como eu já falei. Nós chegamos sozinhos na cena, enfrentamos a cena sozinhos. Precisamos decidir sozinhos. Muitas vezes estamos a muita distância do recurso, né, que seria o suporte avançado. E essa decisão ali na cena, ela impacta muito na vida da pessoa, como eu já falei. A unidade de suporte avançado, então, é tripulada pelo condutor, o médico e o enfermeiro. Eles geralmente saem para situações de maior gravidade, com o tempo crítico e a pressão, então, absoluta, como acontece no suporte básico. No SAMU não existe plateia, não existe vou chamar ajuda na sala ao lado. Eu não tenho para quem socorrer, eu tenho eu e o condutor para tomar a decisão que vai impactar na vida da pessoa. Não existe margem para erro. A ajuda pode demorar a chegar. E, nesse intervalo crítico, a equipe precisa saber exatamente o que tem que ser feito. Passo a passo, decisão por decisão, vida por vida. Os profissionais do SAMU não contam com a sorte. Eles contam com conhecimento e treinamento contínuo. A nossa vida, a vida de vocês e dos familiares de vocês não pode depender da sorte. Precisa depender de pessoas capacitadas. Tudo isso acontece na rua, então, expostos a tantos riscos que a gente já falou. Trânsito, violência, acidentes graves, enchentes. A gente desce barranco, sobe escada com mochila nas costas. Tá? É trabalho 24 horas por dia, como a gente já falou. Tá? Não se tem intervalo, não se tem horário de almoço. Às vezes o almoço é 5 horas da tarde, se der tempo. Tá? A retirada, então, desses direitos leva à precarização do serviço. E a precarização ela não é apenas um detalhe administrativo, ela é uma ameaça a toda a população. Quando se abre precedente para profissionais sem treinamento, abre-se também uma porta perigosa para erros irreversíveis, danos permanentes e vidas perdidas. Profissionais qualificados não são luxo, são a base sólida e ética de um sistema que promete cuidado e investimento em sobrevivência, segurança e confiança. Quando defendemos a capacitação, treinamento e valorização do SAMU, estamos defendendo que cada cidadão que um dia possa precisar de ajuda, esse cidadão mereça ser atendido por profissionais preparados, atentos, humanos e tecnicamente impecáveis. E hoje eu falo com orgulho que no SAMU a gente tem somente profissionais tecnicamente impecáveis. Hoje nós não levantamos a voz para falar que a excelência é uma opção. A excelência no atendimento ela é obrigatoriedade. Para finalizar, por gentileza. É compromisso com a vida, é compromisso com a saúde das pessoas. Vidas não se negociam e vidas não têm preço. Essa é a minha fala. Quero agradecer a presença do vereador Juliano Valim, nosso membro da Comissão de Saúde. Por gentileza. Boa tarde a todos, eu sou Leandro, eu sou auxiliar de regulação médica e trabalho na Central de Regulação do SAMU. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a Central de Regulação do SAMU, ali onde as principais decisões acontecem. O SAMU hoje ele tem a vitrine, ele aparece para fora, mas muito do que salva vidas acontece lá dentro. E parte desse trabalho fundamental é feito pelos TARMs, pelos auxiliares de regulação médica, e pelos médicos reguladores. Então, essa questão de 60% tem nos assustado, tem nos deixado preocupados, porque boa parte das negociações, muitas vezes, foram colocadas no sentido de que algumas pessoas recebem 40%, outros 20%. As pessoas que trabalham lá dentro, pensando, calculando, definindo qual ambulância vai, para qual urgência vai, qual é o melhor caminho para a ambulância seguir, qual é o melhor recurso, que fica apoiando o médico
com todas as decisões. Hoje, um médico do SAMU, ele trabalha com muita tranquilidade, porque ele confia muito no nosso trabalho. Ele consegue se concentrar principalmente naquilo que importa, que é o conhecimento técnico dele para salvar a vida. Todo o trabalho de decidir com qual ambulância vai, para qual destino, qual ambulância está mais perto da ocasião, os contatos com os hospitais, todo o trabalho de logística e de cuidar da parte da segurança da equipe, o contato com as forças de segurança, tudo isso é muito pensado e funciona de uma forma muito perfeita, com uma engrenagem perfeita. Qualquer ponto fraco dentro dessa engrenagem pode significar um impacto muito significativo. Pode comprometer significativamente a vida e todo o processo. Porque hoje um TARM ele pode estar alocado em muitos setores. E para ele ter a tranquilidade de poder estar lá naquela sala do SAMU, trabalhando sábado, domingo, feriado, escutando as maiores atrocidades que a humanidade pode produzir, toda a violência, sabe? Isso tudo tem um impacto muito significativo na gente, sabe? Ninguém passa pela central de regulação do SAMU e sai ileso. Isso deixa um impacto na nossa gente. Uma parte disso é compensado por esses 60%, que muitos, daqui a pouco, em alguma negociação não tão bem pensada, talvez alguém que vá tomar essa decisão, né? Eu não sei exatamente como é que isso tudo vai ser pensado, talvez não tenha em conta isso, que hoje, nós já tivemos 3 TARMs que se exoneraram pelo estresse, pelo impacto que aquilo tem. Teve mais um TARM que pediu para se aposentar antes. Então, é muito desgastante. E parte desse desgaste que a gente tem, a gente acaba, os 60%, sendo uma forma de alguma forma, tentar compensar. Exatamente. Eu sempre digo, antes de trabalhar no SAMU, eu não precisava tomar remédio para dormir, não precisava tomar remédio para acordar, eu não precisava terapia. Essas coisas têm um impacto, sabe? E por que eu vou ter motivação para estar naquela sala super estressante, trabalhando, sobrecarregado, se eu posso estar numa UBS de segunda a sexta, sabe? Então, isso, assim, eu tenho certeza que os médicos temem muito isso, porque eles confiam muito no nosso trabalho, e a população vai sentir muito isso se de fato acontecer. O trabalho do TARM vai para muito além. Ele, além de captar as primeiras informações, ele faz todo o trabalho do radiooperador, ele cuida toda da central da central ali do apoio, que faz toda a logística dos transportes dos transplantados, cobre eventos, transportes intermunicipais. É uma série de coisas que pode ser afetada por essa medida. Então, eu peço que quem tomar essa decisão, que pense muito, sabe? Que tenha muita... Porque o TARM não vai deixar de ser um servidor. Ele só vai ver se ele vai aguentar continuar no SAMU. Se ele não aguentar, ele vai ter que ir para outro setor. Então, eu acho que isso tem que ter colocado na ponta da caneta para tomar essa decisão. Obrigado. Obrigado, Leandro. Passar aqui de imediato a vereadora Estela Balardim. Muito obrigada. Por gentileza. Vou falar de pé, primeiramente por costume, segundo porque eu consigo enxergar melhor vocês. Quero agradecer de pronto à Comissão de Saúde, ao secretário Rafael Bueno, quando surgiu essa demanda, quando vocês foram nos visitar lá no gabinete, eu, a vereadora Andressa, vereador Ramon, buscamos a Comissão de Saúde para conseguir fazer esse momento, essa audiência pública. Eu acho que era exatamente isso, secretário. A gente precisava ouvir a importância que a própria secretaria dá para o SAMU, um serviço de tanta excelência. Eu acho que quando a gente foi procurado, uma das coisas que para mim mais se destacou e que eu acho sempre muito importante nós falarmos é que no Brasil inteiro nós temos 27 SAMUs apenas com premiação de excelência. Desses 27, apenas 5 são das grandes cidades. E dentre essas 5, Caxias do Sul está. Então, somos um dos melhores SAMUs do Brasil. E eu acho que isso é uma marca muito importante para a Caxias do Sul levar. Eu já fui atendida, já fui socorrida pelo SAMU. Então, sempre quando a gente fala desse serviço, dos serviços de urgência e emergência, particularmente me toca muito, porque eu sei na pele que, de fato, salvam vidas.
Eu peço desculpas que eu vou ter que me retirar porque eu tenho terapia e é nesse ponto que eu quero começar. Todo mundo que trabalha na urgência e na emergência tem um nível ocupacional de estresse muito alto. Os médicos, reguladores, plantonistas, todos estão condicionados a tomarem decisões que dizem respeito à vida das pessoas em segundos. Todos os que estão ali estão condicionados a tomar essas decisões o tempo todo, em todas as situações. Não tem previsibilidade dentro do serviço de urgência e emergência, porque é um serviço, e vamos usar essa palavra mesmo, caótico, em sua maior parte do tempo. Então, quando a gente fala da não terceirização, a gente necessariamente está falando da não precarização, porque aqui a gente não está falando de pura e simplesmente trabalhadores que sejam qualificados. É necessário que a gente tenha nos serviços de urgência e emergência um perfil qualificado para estar ali. Quando a gente ouve os trabalhadores falaram isso também lá no gabinete, que eu acho uma coisa muito importante, da sincronia da equipe, isso é fundamental. Porque isso não são só profissionais qualificados, são profissionais que há muito tempo trabalham junto, que têm um perfil para estar atuando ali onde estão atuando e conseguem, de forma sincronizada, atuar naquela demanda, naquela urgência, naquele momento difícil. Então, isso é fundamental. Quando a gente fala da possibilidade da retirada dos 60%, a gente sabe que é uma realidade que levará muitos desses profissionais que historicamente trabalham nesse serviço, que têm perfil para atuarem nesse serviço, acabarem largando. Porque, de fato, como disse o Leandro, é muito mais fácil eu estar em outra área da saúde do que numa área tão complexa, que traz tanta carga emocional, tanto peso, tanta responsabilidade junto. Então, a retirada dos 60%, ela não automaticamente é a terceirização, mas, no nosso entendimento, no meu entendimento, ela é o caminho, ela é a precarização que poderá levar à terceirização. E eu acho isso algo muito importante ser levado em consideração, justamente por tudo que está sendo dito aqui, por tudo que a gente consegue acompanhar, o secretário muito mais do que nós, inclusive porque está lá pertinho do SAMU, sabe que não para um segundo, que é um serviço... É isso, mais uma vez eu reforço, de excelência no Brasil inteiro, e que a gente precisa valorizar, que a gente precisa respeitar e valorizar esses profissionais. E ter essa valorização é também ter a garantia dos 60%, não só para aqueles que atuam no SAMU, mas para todos aqueles que atuam na urgência e emergência, para que a gente não tenha terceirização, que custa mais caro, mas principalmente que coloque em risco a excelência dos nossos serviços. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Passo para minha companheira, a vereadora Andressa Marques, da tribuna, por gentileza. Tu falou 1 hora, quer que eu fale 2 minutos? Vai, então. Senhor presidente da comissão, vereador Jack, demais componentes da mesa, meus cumprimentos, e principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras que estão aqui hoje, né? Nesse importante momento, nessa reunião pública que já era um momento esperado por todos e todas nós, que estamos preocupados, sim, Jorge, com a situação, com esse debate, né, que vem acontecendo na nossa cidade. Primeiro dizer que ontem eu estive, secretário Rafael, na missa coordenada pelo Frei Jaime Métegas, que sei que é seu amigo, lá nos Capuchinhos, onde ofereceu uma oração, né? Eu fui convidada pelo Bruno, pela Patrícia, fiquei muito honrada pelo convite, estive lá e vi uma cena que eu considerei uma cena das mais bonitas que já acompanhei esse ano, que foi as pessoas presentes aplaudindo de pé a equipe do SAMU.
Então, teve um reconhecimento público, um reconhecimento da população, e não é fácil. Nós sabemos o quanto a população cobra servidores, nós mesmos, os políticos, e ver a população reconhecendo abertamente, né, e naturalmente os trabalhadores do SAMU foi um momento para mim que foi simbólico e que demonstrou a importância, a vereadora Rose, a senhora que também estava lá, desse debate todo. Então, acho que, primeiro, dizer isso. Segundo, dizer que, na minha concepção, sim, nós deveríamos estar debatendo aqui a descentralização do SAMU, o fortalecimento do SAMU, a ampliação de equipe do SAMU, que, pelo que eu sei, pelo que eu vi nos dados, no próprio panfleto que o pessoal organizou, ela é praticamente a mesma de quando o SAMU foi criado. Ampliou-se muito pouco. Então, para um serviço essencial, nós deveríamos aqui estar debatendo a ampliação e não se vamos terceirizar ou não, se vamos precarizar ou não. Eu queria fazer algumas perguntas e deixar alguns questionamentos que eu gostaria que fosse respondido pela mesa. Porque o secretário Rafael comentou, também responsável pelo SAMU comentou, que não se está mais em debate a questão da terceirização do SAMU. E que bom, né, gente? Porque, pelo que eu sei, estava em debate. Foi apresentado para os trabalhadores. Não foi do nada que o pessoal tirou isso da sua cabeça. Então, houve uma apresentação de proposta em relação à terceirização do SAMU e agora essa possibilidade não existe mais. É isso? Porque senão parece que todo mundo aqui está ficando louco. Parece que a gente saiu de um debate que não existiu. Segundo lugar, a questão dos 60%. Tem uma lei complementar que regulamenta isso. Pelo que eu entendi, o secretário Rafael não é a favor disso. Pelo que eu entendi, eu posso estar errada, esse projeto já existia quando ele entrou na secretaria. Então, é importante que se diga para a população que nos acompanha, para as pessoas que estão presentes, que então é um projeto de governo. Isso é um projeto de governo. Colocar para o SESMIT, secretário Rafael, essa responsabilidade, na minha opinião, é um equívoco. O senhor não pode dizer que isso é um projeto de governo, mas eu posso dizer. Porque o remédio... Eu quero ouvir a opinião do prefeito Adiló e da secretária Grégora em relação a isso. Se é um projeto de governo, então vamos cobrar o prefeito. Porque eu acho incrível, eu já falei isso no debate, na reunião do Conselho Municipal, falei abertamente, todo mundo sabe minha posição. Conheço o secretário Rafael e acredito que, de fato, pelo secretário, a terceirização não seja a solução. Agora, o senhor é secretário. O governo precisa dizer, de fato, o que pensa. Quanto vai economizar com a retirada dos 60%? Qual é a média salarial do pessoal do SAMU? Tem estudos de impacto sobre isso, precisa apresentar. Nós temos que parar com essa história de que a gente vai terceirizar, que vai tirar direito de trabalhador para economizar, e não apresenta estudos de impacto, gente. Quanto serviço foi terceirizado na nossa cidade? Olha o que aconteceu com a UPA Central. Nós, da bancada do PCdoB, temos dito, só não protocolamos ainda, mas CPI das terceirizações aqui, porque tem um mínimo de assinaturas. Eu quero saber quanto economizou com a terceirização das UPAs. Eu quero saber se de fato economizou ou se hoje o município tem gasto mais do que economizado, secretário Rafael. E falo isso para o senhor porque sei que não foi uma decisão sua. Na reunião, já estou concluindo, que eu tive com o secretário Rafael, sim, fui apresentar a bancada do PCdoB para apresentar a nossa posição sobre isso. O que eu disse para o secretário, e que foi muito bem recebida por ele, inclusive, que nós enviaríamos recurso para Caxias através da nossa deputada federal de emendas parlamentares, se não houvesse a terceirização de serviço nenhum da saúde, e se não houvesse a retirada de 60%. Se houver, não contem com o dinheiro da deputada do PCdoB para Caxias. Porque nós não vamos estar enviando recurso para fazer coisas que a gente não concorda. Para fazer dos serviços isso que a gente já sabe. Porque qual que é a lógica, gente? A gente não vai terceirizar. Né? O governo não terceiriza nada. Mas vai lá, sucateia o serviço, precariza o serviço, depois diz que a única solução é terceirizar. É claro! Não Isso precisa ser dito para a população. Isso é feito pela própria prefeitura. Precariza o serviço para depois dizer que a única medida é terceirizar.
olhem a situação dos serviços terceirizados da nossa cidade. Se isso é solução para uma cidade que pensa na qualidade dos serviços. Para finalizar mesmo, eu queria dizer isso, secretário Rafael, mas queria dizer para os trabalhadores que nós precisamos pedir estudo de impacto em relação a essa proposta de retirada dos 60%, gente, que é regulamentado por uma lei, portanto, precisa alterar a lei para alterar isso. Digo isso porque nós precisa ficar claro aqui, é projeto do governo. Para finalizar mesmo, a gente tem que parar com essa história, eu tenho dito isso toda vez. Eu tenho dito isso dia e noite, eu não vou me cansar de falar isso. Se precisa economizar, nós da bancada do PCdoB apresentamos 1 milhão de alternativas para o nosso prefeito municipal. A gente falou em economizar verbas da comunicação. A gente falou em economizar verba de ICC. E isso não é demagogia, gente. Se não tem dinheiro para nada, como é que tu coloca mais de 20 secretários adjuntos? Como é que tu cria mais cargo? Como é que tu manda? Mandaram para essa casa, há 1 mês atrás, mais uma solicitação para verba suplementar para comunicação. Aí não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para a comunicação do governo. E eu queria dizer para o governo Adiló, que tenho certeza que vai ficar sabendo disso que eu estou falando, a melhor comunicação de um governo são serviços de qualidade. Então, não terceirize o SAMU, investe na educação, na saúde e na segurança, não precisa mais de verba de comunicação para ficar tentando mostrar para o povo que é um governo bom, sendo que é um governo péssimo, que quer acabar com aquilo que tem de melhor da nossa cidade. Então, governo Adiló, nós vamos cobrar e nós queremos saber qual é o impacto da retirada desses direitos dos trabalhadores. Vamos parar de cortar da carne de quem faz o serviço público acontecer e vamos começar a cortar de cima. Eu vou expor o salário do prefeito, dos secretários, de toda a parte de cima do governo, se continuarem com essa história de retirar dinheiro dos trabalhadores. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Pode... Para responder o questionamento da vereadora Andressa Marques, secretário... Só uma questão de ordem. Gente, uma questão de ordem. Eu quero só que se garanta a audiência, pelo menos até os inscritos falarem, porque foi dito que era até às 16 horas, já são, né? E eu acho que tem bastante pessoas que precisam ser ouvidas aqui também. Então, que a gente consiga ou controlar o tempo ou alguma coisa, porque senão vai ter gente, tanto aqui do pessoal e dos vereadores, pessoal que está inscrito aqui, só falta 2 pessoas, vereadora, para falar, a senhora só e o vereador Valim. Muito obrigado. Eu vou responder aqui, vereadora Andressa, então, um estudo, tá? Eu acho que não é necessário expor, mas já que a senhora fez esse questionamento, né, eu vou expor os dados, já que a senhora fez questionamento público aqui, me sinto obrigado a responder. Então, aqui no telão, se puder dar um zoom aqui, por favor. A central de exames, hoje, o custo geral da central de exames anual. A folha de pagamento, 17.468.413,79. Serviços gerais, TI, seção de mão de obra, da central de exames, 1.402.848,12 centavos. Os insumos da central de exames, 3.505.283,44 centavos. O total da central de exames, 22.376.545,35 centavos. O SAMU investe, o município investe no SAMU 27.184.385,66 centavos. Federais, 3.678.768,60. Estaduais, 2.784.777 reais. Um total de 33.647.931,26 centavos. A folha de pagamento do SAMU anual, 28.725.883,41 centavos. A folha de pagamento do SAMU que a Prefeitura investe, 25.744.159,98 centavos. A folha de pagamento que o governo federal investe, 1.651.600
1.651.675,46. E o Estado, R$ 1.330.000. No total, R$ 28.725.883,41. Ou seja, o município ali investe com a maior parte, né? Os valores de horas extras já estão contemplados no relatório acima. Recurso municipal de hora extra, R$ 2.731.079. Recurso federal, R$ 289.000. E recurso estadual, R$ 706.858. Um total de hora extra, somente do SAMU, R$ 3.726.000. O impacto a gratificação hoje dos 60% de uma lei criada, a Lei 181 de 2002, custa R$ 12.863.606,33. A gratificação complementar. Com a diferença, o que está se propondo hoje o governo, de janeiro a outubro, estou falando, esse é o valor anual, R$ 12.863.000. De janeiro a outubro, contando a folha, deu R$ 7.622.663 somente de janeiro a outubro, 63%. Quando a senhora falou a questão salarial, tá? Que a senhora me perguntou, eu não queria expor esses dados, mas como a senhora me perguntou na tribuna, eu vou fazer isso. Enfermeiro do SAMU, uma média de 16 anos de serviço, 40 horas, dados do portal da Transparência. O bruto, R$ 28.272,07. O enfermeiro do SAMU de 20 horas, com 4 anos a média. O bruto, R$ 15.192,53. Um técnico de enfermagem, 40 horas, 6 anos a média. R$ 12.425,69. Um motorista do SAMU, 40 horas, uma média de 13 anos. R$ 8.672,74. O auxiliar de regulação do SAMU, 40 horas, uma média de 11 anos. R$ 10.022,94. O total da folha de pagamento do SAMU, como eu falei, R$ 28.725.883,41. Corresponde a uma média de R$ 2.393.823,61 mês. Como se cada servidor, se a gente fizer uma média, né, medindo uma régua, lotado no SAMU, recebesse um salário de R$ 16.623,77. Isso dividindo. Num total de 144 servidores. Estou respondendo a pergunta que a senhora fez. Volto a dizer que eu não gostaria de expor esses dados como a senhora fez. E esse estudo que está sendo feito é um estudo que foi feito antes de eu estar na secretaria, por isso que está sendo feito com vários outros órgãos da prefeitura, com várias outras secretarias, PGM, IPAM, Casa Civil, o RH e também a gestão em finanças. Só uma questão de ordem, presidente. Por gentileza. Secretário Rafael, e esses dados que estão sendo levantados, né, e essa economia dos 60% seria para cobrir a extensão da carga horária a partir do projeto? É uma pergunta que eu estou fazendo. São várias questões, vereadora, que foram apresentadas para o RES, tá? Que o RES, quando nós aprovamos aqui na Câmara, né, a Lei 409, a equiparação salarial, também permitiu, né, vai permitir, não somente a Secretaria da Saúde, mas diversas outras secretarias a fazerem, né, a questão da ampliação da jornada de trabalho. Né? Então, tem muitos trabalhadores que hoje, e principalmente do SAMU, que é o que impacta as horas extras. Né? Então, tu ampliando a jornada de trabalho, tu reduziria já um monte as horas extras. Mas também a pessoa, como não leva as horas extras para aposentadoria, enfim. Né? E seria uma das propostas, né, da readequação do RES, seria essa compensação também da questão de 60% que foi colocado na pauta. Uma das questões foi isso. Só uma última questão, presidente Jack. Então, esse projeto, secretário Rafael, é do governo municipal? Está sendo levantado pelo governo municipal. Sim, e isso vai acontecer em outras secretarias também. Não é só na Secretaria da Saúde. A primeira secretaria na Secretaria da Saúde. Mas isso são impactos que é uma compensação orçamentária que tem que ter. Porque a gente não vai ter esse valor de 10 milhões hoje, que é o que a gente enxugou. Como a gente começou com 27 milhões de reais.
né, no estudo inicial, né, Silvana, eram 27 milhões de reais e a gente foi criando, porque a gente não tinha de onde tirar 27 milhões, o governo não tem aonde aportar esse dinheiro para nós, para a gente fazer essa ampliação de mais cargos, né, de mais jornada de trabalho. O estudo... Para 2016, por exemplo, para 2026, o impacto vai ser de 17.284.000. Então, precisa fazer uma compensação dentro do orçamento. E uma das compensações que foi estabelecida é a questão dos 60% dos trabalhadores, tanto da Central de Exames, da Central de Regulação e também do SAMU. Entre outras questões, por exemplo, esses 10 milhões e 200 mil da UPA, ele entra também no cálculo, né? Entre outras questões vão entrando no cálculo da economia, porque não existe dinheiro novo que vai ser injetado no orçamento da Secretaria da Saúde. Existe uma compensação que a gente tem que fazer para poder fazer, né, essa ampliação de pessoal dentro da Secretaria. Pode perguntar se quiser. Eu vou deixar o debate acontecer, depois qualquer coisa eu pergunto mais no final. Obrigada. Quero agradecer a presença do vereador Iago Morandi, faz presente na nossa reunião pública. Por gentileza, Silvana, presidente do sindicato Sindicerv. Eu tenho algumas esclarecimentos a fazer, por pena eu não gosto de entrar em números aqui, porque exatamente a gente tem contestado esses números e quinta-feira tem a reunião para discutir isso. Porque o que a gente recebeu de balancete, o balancete da secretaria, o balanço, então, né, quadrimestral da Secretaria da Saúde não são esses dados. E eu já estou escaldada aqui, o Rafael sabe disso, porque quando foi da terceirização da UPA Zona Norte e da UPA Central, vieram com um data show, não era esse governo, quer dizer, não era e era, né? Mas não era o Rafael secretário, dizendo que ia ser gasto não sei quantos milhões, e eu contestei todos os dados, que não dava, que não era assim, que não podia fazer pela UCS daquele jeito, enfim. O sindicato apresentou todos os argumentos, todo mundo fez ouvido de mercador. Agora, anos depois, eles me entregaram aquela planilha, e assim, uma planilha cheia de inconsistências, igual a esses cálculos. Então, porque tu não pode pegar salário do portal, salário médio. O salário médio de toda a folha de pagamento tem férias, tem licença-prêmio compensada, tem outras coisas. Segundo, o valor que tu paga de salário e seus avanços e adicionais é o mesmo que tu paga ali, trabalhando no SAMU, na UBS, em qualquer lugar. Terceiro, os 60% nos cálculos que a gente tem lá do balancete são 300 e poucos mil, agora é 600 por mês. Então, tem muita inconsistência de cálculo. Então, não vou aceitar que, assim como feito, sabe, sem a gente olhar bem, porque não é assim que as coisas funcionam. E a terceira coisa que eu acho importante é o seguinte, sobre o resto, tá? Eu disse desde o início, o regime de ampliação de jornada, que é para a saúde, é para substituir as horas extras. O regime de compensação, para isso, são as horas extras e uma lei autorizativa para a gente ir avançando em outras questões. Não dá para... Primeiro, fazer a conta que todo mundo vai aceitar. Não vai. Essa conta de 12 milhões é se todos aceitassem. Nem todos têm interesse em ampliar a sua jornada de trabalho. Tá? Segundo, é mais econômico do que a hora extra, porque tu pega a hora extra, tem que pegar no pico. No pico não é esse mês aqui, porque eles passam todo ano que eles estão cortando hora extra. Então, a gente tem que comparar com as horas extras do início do ano. Porque senão fica fácil, né? Tu pega uma coisa e... Porque qual é que é a ideia? A ideia do RES é assim, os servidores ganham 50% a mais que todo trabalhador para fazer hora extra. E por que ganha mais? Porque é exatamente para fazer o patrão não tirar o couro dele e botar mais gente dentro da empresa. Esse é o princípio de cobrar mais. Então, o que a gente está propondo? Amplia a jornada... Tá? De 40 para alguns cargos e de 30 para outros, para poder permitir que os servidores ganhem menos
mas levem para aposentadoria, porque hoje os 60 também não leva para aposentadoria, né? Para poder você resolver isso. Então, não precisa entrar nessa conta. Nós estamos misturando temas, assuntos e questões, e eu já discuti isso, inclusive, com o secretário da Fazenda. E não é verdade que os contratos terceirizados das UPAs, por exemplo, custam menos. No fim, ao cabo, além desse serviço ser um problema, e não é um problema do trabalhador da UPA, o problema é que a prefeitura paga caro e o serviço entregue é uma porcaria, porque eles tiram até o último sangue do funcionário. Pagam pouco, pagam mal, avisam. E essa história termina mal e estoura aonde? No colo do secretário de plantão e dos funcionários que tem que ir lá. Eles não cumprem os contratos, gente. É um caos. É um caos. E eu tenho dito, alertado, já fazem meses. Tá? Então, não dá para a gente fazer essa comparação. Terceira coisa, o RES na atenção básica, por exemplo, vai ter entrada de dinheiro, porque a Estratégia Saúde da Família é paga toda pelo governo federal, e a ampliação de jornada. Então, a conta aqui não é assim. Eu peço, por favor, que não levem em consideração, porque esses cálculos não é desse jeito, senão nós vamos estar levando para a população uma meia-verdade. E não tem nada pior na vida do que tu olhar metade das coisas. Nós vamos ter que olhar tudo. E é isso que a gente tem que dito. Nós aqui queremos defender o serviço público de qualidade. E não vamos aceitar que seja em cima das nossas costas, porque o balanço da prefeitura é claro. 34,7, eu me equivoquei antes, não é 37,4. É 34,7 despesa de pessoal. Qualquer empresa que tem isso de gasto seria considerada uma empresa maravilhosa. E por que a prefeitura quer tirar do couro do povo? Tem outros lugares para apertar. Eu posso dar a lista. Quinta-feira nós vamos resolver isso na mesa, porque não dá para passar o Natal e fim de ano com essa espada em cima da cabeça das pessoas. Depois de 15, 20 anos, a tua vida tem um tipo de organização. E ninguém desorganiza a vida de ninguém em 3, 4 dias. E não é tratar diferente, é tratar cada um com as suas necessidades. Obrigado, Silvana. Próximo inscrito é o companheiro Juliano Valim, por gentileza, da tribuna, vereador. Tem que aprender com você. Falou a terceira coisa várias vezes, ninguém tem que aprender com você. Claro, vai aprender. Vai sim, eu garanto teu tempo, vereador, é que primeiro. É que é uma reunião pública, a gente abriu para as pessoas. Eu vou ser breve, nobre colega vereadora Rose. Bem objetivo, nós vamos ficar então. mais meia hora, vereadora. Eu consegui mais meia hora até as 4h30. Fica então, tranquila. Então tá. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Acho que primeiramente um parabéns a todos vocês que estão aqui lutando e brigando pelos seus direitos com muita mestria e respeito à educação. Acho que é isso que é o válido. E eu estou aqui como vereador, eleito pela população, para defender as causas nobres da nossa sociedade, não só como vereador, mas como assistente social. Recebi a visita, se não me engano, de 11 ou 12 servidores, colaboradores do SAMU lá no meu gabinete, e sempre me coloquei à disposição para o que for possível, e firmo aqui meu compromisso junto com o vereador e secretário, que eu tenho grande estima, que é o Rafael Bueno, e junto com os servidores que trabalham no SAMU, juntamente com a Silvana Piroli, nosso presidente aqui da Comissão da Saúde, o Jack, o Júnior, enfim, todos para fazer parte das reuniões no que for possível, e estarei sim defendendo essa bandeira, porque eu já utilizei o serviço do SAMU, se não me engano, 3 ou 4 vezes, eu tenho uma doença gravíssima, inclusive não tem cura, luto todos os dias pela minha sobrevivência, tenho várias limitações, mas ainda que Deus me deu o dom de estar aqui, podendo representar a população, ter uma assessoria muito eficaz e poder trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e democrática. Então, conte comigo, conte com o meu apoio, fazer aqui as palavras da vereadora Rose, ser breve e objetivo, porque quem precisa dialogar mesmo é o Executivo,
Nós aqui, vereadores, em parceria, principalmente o Sindicerve, que é o que defende a categoria de vocês, e temos que estar junto. E jamais, eu sou contra a privatização, sou contra a terceirização, e vamos entrar num bem comum, num acordo, para que, de fato, o SAMU continue forte, consistente, e conte com o meu apoio. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Valim. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Da tribuna, companheira vereadora Rose. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiro fazer um encaminhamento, porque eu acho que quem está aqui, independente das suas representações, que fizeram muito bem o trabalho aqui, e se quiserem falar, depois de ouvir todo mundo que está aqui falando, deve falar e tem que ter um direito. Por isso que eu acho que numa audiência pública, sim, todo mundo tem o direito de falar. Por isso que o prazo, infelizmente, isso é da democracia. Tem que controlar o tempo para que todo mundo possa falar. Porque daqui a pouco começa a esvaziar, as pessoas vão embora e tem gente que não pode falar. Se ninguém quer falar, beleza. Mas a minha situação é essa. Gente, outra coisa que eu acho que sim, eu fui a primeira vereadora a falar desse assunto, gravei um vídeo lá na frente da ambulância do SAMU, mas não fiz isso para trazer temor para a categoria, secretário Rafael. Quem trouxe temor para a categoria foi o governo. Teve uma reunião no dia 17 de outubro e eu fui chamada no SAMU. Eu não fui lá para buscar algum interesse. Eu fui chamada porque, exato, a ideia não era terceirizar. A ideia era, ou a gente corta algumas coisas ou nós teremos que terceirizar. Então, não vem me dizer que isso foi alguém de fora do governo ou de fora do SAMU ou dos órgãos da saúde que foi fazer fake, que foi assustar a categoria, que foi trazer instabilidade para a categoria. Este debate saiu de uma reunião com a categoria e com diretores presentes. Então, você se acerta entre governo. Não fui eu que criei isso, tá? Primeira coisa tem que ficar clara aqui. Outra questão, não sei quem aqui, muita gente me antecedeu e falou bem, pode ser até que não seja a ideia do governo terceirizar. Eu até acredito que não é possível. Não é possível, porque o vereador, antes vereador, agora secretário Rafael, saiu daqui dizendo que ia para lá porque tinha a carta branca do governo para fazer o que ele queria. E o secretário Rafael foi presidente da CPI, que investigou as UPAs há 2 anos atrás e viu e discutiu, e está tudo aqui, o quanto essa terceirização da UPA, quarteirização da UPA, etc., 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 criaram de rombo na saúde e de prejuízo para o poder público e principalmente para a população. O vereador sabe disso, então eu tenho certeza que não é ideia dele terceirizar. Só que não dá para usar isso para ameaçar a categoria. Vamos economizar de outros lugares. Que bom que a categoria está ganhando menos mal do que uma professora que é formada em nível universitário e não é padrão 14 e ganha um mínimo. Não é a categoria de enfermagem, isso e aquilo que tem que se equiparar àqueles que ganham pouco. É o contrário, é assim que a gente cria um serviço público. É assim que a gente atende a população. A gente atende, porque aqui eu estou falando, eu não vou precisar ficar dizendo, porque eu estava na missa também e vi a população emocionada. As pessoas estavam lá orando, batendo palma, emocionada para o SAMU. E ninguém precisou dizer nada. Eu sei, a gente sabe, todo mundo sabe a excelência do SAMU e da Central de Exame de Lei da Saúde dos servidores. E só não está pior. Quando está pior, é porque os servidores fazem o que é preciso fazer e muito mais. Eu sou servidora, eu sei que a gente faz além do que precisa e quem ganha com isso é a população. Eu estou falando aqui pela população, porque se eu tirar direitos, eu posso não estar
precarizando pela terceirização. Mas eu vou estar precarizando porque não vai ter o atendimento de excelência, ou alguém acredita que passando esses servidores de 16, 20 anos que estão aqui, ainda vai ter servidor que vai querer trabalhar no SAMU pelo mesmo tanto que ele vai trabalhar em outro lugar, ou na central de exame, na central de leito? Não tem. Isso aí foi criado como um estímulo para a pessoa não ficar sofrendo por tal Natal, primeiro do ano, todos os feriados longe da família, longe do descanso. Então, vamos diminuir. Só que eu vi, ontem eu conversei com o Durval, ele me apresentou a economia que vai ter através daqueles cursos lá, que é o SAMU que vai fazer em torno de 3 milhões. Eu fui na central de exames e, secretário, está escrito aqui, não foi uma ideia do senhor. Já há anos que a central de exame diz que ela pode acatar aqueles exames que estavam terceirizados. Então, está aqui, diz numa economia, aqui nesse documento fala de 5 milhões. Nós temos outros lugares. Vamos acabar, vamos deixar 3 secretários adjuntos para saúde, educação e FAS, que são... que são as maiores secretarias, vamos economizar de lácia para cotar de valores os servidores. Que, por favor, gente. Bom, eu vou falar menos, eu teria mais coisas para falar, mas eu quero dizer, não é cortando direito, falando, nivelando por baixo os servidores, porque professoras não vai ter mais no município, porque começaram a cortar os direitos e nada mais aumenta, não vai ter. Daqui a pouco nós não vamos mais ter servidor, e aí o que vai acontecer? Terceirizar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Eu vou passar aqui para as considerações finais, porque a gente tem um pessoal aí que da limpeza, o pessoal também tem que descansar, né? O pessoal vai ficar 1 hora a mais aí para ajudar nós. Vou passar para o Durval aqui, por gentileza, para as... Doutor... Presidente, só uma questão de ordem, quero fazer um pedido antes de... Eu queria solicitar, em nome da comissão, senhora presidente, para que, secretário Rafael, se vocês puderem nos mandar essas informações detalhadas que vocês estão fazendo os estudos, enfim, para que a gente tenha acesso a esses dados e para que a gente possa buscar mais informações, porque a presidente do sindicato comentou que havia controvérsias, enfim, mas a gente fica no aguardo a comissão, então, desses dados. Obrigada. E só mais uma coisa, vereadora. A deputada Denise, assim como a Dayana, também tem um compromisso com a saúde. Duvido que vá passar emendas se tiver alguma quebra de contrato com ela. Ela falou isso para mim. Por gentileza. Eu só gostaria de deixar bem claro. Hoje nós não recebemos uma resposta positiva nem negativa do secretário. Com o perdão da expressão, ele ficou em cima do muro e transmitiu para o SESMIT a responsabilidade dos 60%. Segundo, eu espero, sinceramente, que todos vocês tenham direito ao SAMU, porque se tiverem direito aos serviços privados, Presidente do Sindicato Sinserve, a Silvana Piroli. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer Pessoal, a todos... só um pouquinho, por gentileza, vamos fazer silêncio e ouvir, senão a gente não consegue se entender aqui. Muito obrigado. Agradecer à Câmara pela oportunidade, acho que é importante, aqui é a Casa do Povo e é aqui que a gente precisa discutir e debater os temas. E sempre, mesmo por mais acalorados que eles possam parecer, é o lugar que a democracia nos reservou e nós temos que ocupar esses espaços e a Câmara está de parabéns por isso. E a todos os que estão aqui, né, fazendo jus ao que a gente acredita e defendendo o que a gente acredita. E nós vamos repetir aqui uma coisa que é bem importante, assim. Nós estamos abertos à discussão. Agora, eu quero discutir os números e os dados do conjunto da Prefeitura.
Porque desde a nossa campanha salarial em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e durante a paralisação, nós sempre dizíamos que a prefeitura, se ela revisasse os contratos, economizasse 2% dos contratos que ela tem de diferentes coisas terceirizadas, ela resolveria o problema dela de caixa, resolveria o problema dela de fazer outros investimentos. Mas, infelizmente, eu vejo que agora parece que está tendo um controle maior, né, com uma junta financeira, enfim, ali para organizar. Porque a gente precisa olhar para o orçamento do município e definir prioridades. E quando a gente define a prioridade, a gente tem que fazer o melhor com o recurso que nós temos. E nós provamos aqui, por A mais B hoje, de que os recursos que são investidos no SAMU, na central de exames e na central de eleitos, é a melhor forma da gente investir e a gente faz o melhor com esse recurso. A gente mostrou também que é possível a gente buscar mais recursos. E nisso tem mérito o secretário, não de ter tido a ideia, porque em 15, 20 dias ele não conseguiria ter tudo isso, mas de ter dado vazão a essas ideias e ter assumido essas propostas e colocado em prática. Como o raio-x estava encaixotado e a gente ficava enchendo o saco o tempo inteiro, essas mesmas propostas estavam encaixotadas e não saíam do chão. Então, valeu por esse debate. Agora, é preciso que a gente se dê conta. Não dá para achar que cortando o direito disso ou daquilo, tu vai ter um serviço bom, tu vai funcionar. Se fosse isso verdade, nós todos aqui deveríamos fazer um voto de pobreza e trabalhar de graça. Poderíamos começar por nós. Topamos? Não, né? Eu não acho que vereador não tenha que receber, eu não acho que assessor não tenha que receber, eu não acho que... Porque todo mundo tem suas contas e sua vida, a gente não vive num modelo em que a gente distribui as contas em praça pública e cada um paga um pouco, cada um tem que dar conta da sua vida. E a gente, quando fez concurso e está vendendo a nossa força de trabalho, está fazendo isso para viver bem, para poder viver melhor. E isso vale para todas as profissões. Agora, o que não dá é dizer que tem uma crise, que ela não existe, tem um descontrole orçamentário e um gasto maior do que a arrecadação em algumas áreas, é fato. Mas isso não tem a ver com o servidor, não tem a ver com serviço continuado, não tem a ver com o nosso serviço que a gente tem feito. Tem a ver com formas que o governo optou. Então, agora tem que se organizar. Eles têm que botar a casa em ordem e fazer um freio de arrumação. Porque a mesma preocupação de ter res, ter aqui controle e ter contrapartida, não teve para os CCs, nem da Câmara, que foram criados esse ano, e nem da Prefeitura. Então não vamos aqui passar a mão. Porque como dizia o velho Del Gomes, quando foi meu colega vereador, santinho não chega aqui, fica pelo caminho. Então assim, ó, a gente usa, eu acho que tem que ter sim uma responsabilidade fiscal, mas tem que ter para tudo, né? Agora não vale criar mais CCs agora no final de ano, nem verba disso, nem verba daquilo, se não tiver de onde sair. Porque isso eu também quero saber de onde é que vai sair mesmo. Não dá para tirar os 60% para fazer isso, gente. Tá? Então assim, numa boa, estamos dispostos a discutir. Mas vamos discutir as ganhas em coisas que a comunidade vai melhorar. Porque eu não vejo nada de bom em tirar os 60%. É um jogo que todo mundo perde. E quem mais perde é a população lá na ponta que precisa do serviço. E é em defesa dela que nós estamos aqui, mais do que o nosso próprio salário. Então eu tenho certeza que o Rafael não concorda com isso. E eu tenho certeza que quinta-feira ele vai ser meu aliado na mesa com a comissão para nós resolver essa parada essa semana. Passo a palavra aqui para o secretário de Saúde, Rafael Bueno, finalizar para nós. Primeiro, por gentileza, pessoal. Vereadora Andressa, eu acho que a deputada Daiana não será contra Caxias do Sul, a deputada do PCdoB. E a deputada Denise jamais será contra com qualquer
coisa que acontecer, ela jamais será, porque ela está sendo uma prefeita lá em Brasília, para a nossa cidade de Caxias. Então, a Denise tem feito muito pela nossa cidade, ela nunca vai virar as costas. Tem feito muito, não somente pela saúde, mas para outras áreas. E água. E, vereadora Rose, então, a senhora fala pela senhora, não pela deputada Denise, pode ter certeza disso, porque a deputada Denise, semana passada eu almocei com ela, ela destinou 2 milhões de reais a meu pedido para fazer cirurgia cardíaca para o Hospital Geral e 1,5 milhão para zerar a fila das cataratas. Tá? Então, a vereadora... Se eu estou falando, a senhora está me duvidando que eu estou falando que... Então, quero dizer que a deputada Denise jamais vai virar as costas para Caxias do Sul. E quero dizer também, Silvana, eu concordo com a senhora. Inclusive, a Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara poderia sinalizar que, historicamente, sempre a Câmara devolve 11, 12, 13 milhões de reais. Esse tema já podia ter cessado se a Câmara, aqui a presidência da Câmara, destinasse os 11, 12 milhões, a gente acabaria com esse assunto. Hoje a gente acabaria, Silvana. Devolvesse, a gente poderia fazer isso, né? Não, e a gente acabaria. É um ponto porque a gente não tem. A gente tem que pagar os contratos dos hospitais, Silvana, e tu sabe a situação que está. É um dos não, só uma questão de ordem, Rafael, mas em que sim. Não, só para esclarecer, porque se for por essa questão, eu me comprometo, a senhora também. Só mas em que sentido? Para encerrar esse assunto quinta-feira. Por gentileza. É uma indicação para o prefeito para a gente poder tratar isso. A gente manteve a ordem até agora, vamos manter a ordem, gente. É uma das indicações, aconteceu isso na Covid, a Câmara foi parceira, na pandemia, nas enchentes, não concorda, Silvana? A Câmara de Vereadores tem que dar o seu recado, né? Eu estou dando uma alternativa enquanto secretário, vamos morrer esse assunto a partir disso? Né? Devolve esse dinheiro e acabamos com a história. A Câmara também tem que sinalizar, né? Eu concordo com isso. Vereadora. E para concluir, com todo respeito, doutor Gilmar, talvez o senhor não conheça a minha história. Eu estou vereador, sou o mais jovem, com 21 anos me elegi. Fui presidente de bairro com 17 anos, iniciando minha luta pela saúde. Então, eu não conheci o senhor não me conhece. Então, se tem coisa que eu jamais fiquei na minha vida política, o senhor pode procurar minha história, e a Silvana é prova disso, ficar em cima do muro. Então, nunca fiquei em cima do muro, nunca vou ficar. A situação de hoje é que o prefeito solicitou encaminhamento para o SESMIT, esse estudo. E eu não estou trazendo uma resposta aqui hoje, porque o SESMIT, desde o dia 13... que nós encaminhamos, estamos solicitando e eu pedi e eles ainda não enviaram para nós. Então, na reunião de quinta-feira, talvez o senhor vai ter um retorno sobre essa situação, que não depende de mim, mas dessa comissão que foi montada por várias secretarias, e inclusive antes de eu chegar enquanto secretário, já estava se discutindo esse tema, o senhor sabe. Então, o senhor vai... Se eu ficar mais um dia ou ficar 3 anos, o senhor pode ter certeza. O senhor nunca vai encontrar um secretário que vai ficar em cima do muro para tomar nenhuma decisão. E eu estou, na mesma pauta, eu estou dizendo isso através do nosso presidente aqui da Comissão de Saúde. A Câmara pode dar o seu recado, né? E eu não sei quanto tempo, porque sempre foi devolvido, vereadora Andressa, 11, 12, 13 milhões, eu não sei quanto tem em caixa, para a gente zerar esse assunto na quinta-feira. Obrigado. Obrigado, secretário Rafael. Só uma questão de ordem, 10 segundos. Por gentileza, vereadora. Só queria deixar claro, enfim, secretário Rafael e demais presentes, que o senhor trouxe aqui várias medidas, nós conversamos. Acho que essa questão dos recursos, da compensação dos recursos, tem feito muito bem desde que entrou na secretaria. Acho que tem tomado várias medidas extremamente necessárias. O que nós estamos debatendo hoje aqui é a questão do SAMU, nos preocupa os 60%. O que depender da Câmara... né? Me comprometo aqui, tu comentou sobre essa questão dos recursos. Se depender disso, para que a gente cesse esse assunto, enfim, a gente se compromete. Eu tenho certeza que o presidente Jack também, a vereadora Rose e eu, o vereador Iago está ali, o vereador Juliano, a gente se compromete a fazer esse trabalho aqui. Então, só queria deixar registrado aqui a nossa posição. Já era, já quero, para finalizar aqui, preciso falar também, senão vou ficar com ansiedade, né? Vocês vão ter que me atender lá em casa. Então, tem problema de cardíaco. Preciso que o SAMU permaneça sempre forte para, se um dia eu precisar, espero que não, né, me atender. Então, quero parabenizar
a todos vocês, né, pela participação e pelo respeito, que quando eu fui procurado, né, pela Paty, ali, enfim, pelo pessoal, eu falei desde o início, a gente chama, não tem problema, assim, uma reunião com o secretário, não tenho dúvidas que ele virá, mas a gente vai tratar com diálogo, com respeito, que é isso que a gente acredita que pode resolver o problema. Então, agradecer vocês pela compreensão que tiveram. Como o vereador Juliano Valim falou, contem comigo, né, sempre nessa luta aí, a gente está junto. Eu acredito que a única saída é o diálogo e é isso que vai acontecer, não tenho dúvida, secretário, que está sendo encaminhado para isso. Então, agradecer a cada um de vocês, agradecer aos vereadores, o pessoal de casa que nos assistiu até agora, meus companheiros da Comissão de Saúde, a todos os trabalhadores aqui da Câmara, né? Obrigado por tudo, gente, que vocês estão fazendo aí, esperando até mais tarde. Obrigado a cada um de vocês. Declaro encerrada a nossa reunião pública e ficamos à disposição, a Comissão de Saúde, sempre à disposição de todos. Muito obrigado.